Olá, estamos aqui para mais um episódio do Pode Prescrever, na edição especial Hormônios e Histórias, recebendo a doutora Sara Furieri, que está aqui E do meu Ragna ladinho. Vasconcelos. É um grande prazer, gente. Estamos aqui no nosso estúdio da clínica da doutora Sara. Isso. Que todo mundo perguntou, inclusive, onde vocês estão? Gente, Pessoal quer aqui é a locar minha esse clínica, estúdio. querem locar. Viu? Acharam a vista muito bonita e querem locar. Só que esse aqui já está locado, gente. Ainda tá vendido. Mas olha só, hoje nós combinamos aqui agora, acabamos de combinar, que nós vamos falar sobre as incretinas. Ah, você não sabe O que é isso, né? Exato. Você sabe, porque das canetinhas emagrecedoras você já ouviu. Mas, na verdade, a classe terapêutica que a gente usa ali são as incretinas. E é sobre isso que eu e a doutora Sara vamos conversar hoje, porque, assim, por onde a gente passa, o assunto é Mounjaro. Exato. Não é, Sara? Na verdade, ficou muito em alta desde lá no passado, quando começaram com eles de forma oral, do Ribelsus, porque foi uma via terapêutica oral, mas super diferente de tudo que havia existido anteriormente. Logo em seguida, já iniciaram os injetáveis subcutâneos, que é uma via bem interessante. Existem outras drogas que exerciam efeitos semelhantes, mas não tão intensos como os análogos, os peptídeos, de alguns substratos que realmente inibem e fazem saciedade como nada foi comparado até hoje. É. Realmente, essas drogas, elas vieram marcar uma era, né? Elas estão mudando hábitos na sociedade. Elas estão mexendo, gente, com os cardápios dos restaurantes. Nossa, eu ia falar exatamente isso. Com o tamanho dos pratos, das porções. Principalmente Estados Unidos e Europa, que, na verdade, Estados Unidos principalmente, né? Porque lá o cardápio, a porção é muito grande. E tiveram que diminuir porque todo mundo da mesa usava Mounjaro. E aí acabava sobrando muita comida, eles tiveram que modificar os cardápios. Que situação, né? Nunca se viu isso na história. Eu acho que a gente vive um impacto semelhante de quando a gente começou com a cirurgia bariátrica, né? Então, quando se começou a fazer cirurgia bariátrica... a disponibilidade era muito baixa. Exatamente. Em relação ao que temos hoje. Não alcançava a população na escala de hoje. Mas a gente observou também uma mudança de comportamento, né? E assim, eu vejo que essas drogas, elas estão marcando um momento, elas estão marcando uma era. E vamos começar desde das primeiras, né? Porque assim, hoje a gente tem no mercado, né? A gente tem semaglutida, a gente tem liraglutida, a gente tem tirzepatida, já tá vindo aí, né, estudo de fase 2 aí, o retartrutide, né? Doutora Sara depois já me contou que agora, quando eu cheguei no consultório, uma próxima que eu não tô sabendo, ela já me atualizou, que nós vamos contar para falar vocês sobre ela, que vocês nem vão... final. Perfeito. Nós vamos contar no final, que se você quiser ficar atualizado, você vai ficar com a gente o episódio todo. Não é isso? Excelente. Então, mas vamos começar então. Então, assim, entre semaglutida, liraglutida, tirzepatida, você que já usou todas as três aqui no seu consultório. Perfeito. Semelhanças, diferenças, vamos falar isso aqui para as pessoas entenderem. Quando foi iniciado essa abrangência tão grande, né? Como você falou, antes cirurgia bariátrica, mas nem todo mundo tinha um acesso tão grande, né? E hoje o acesso, ainda tivemos um certo bloqueio, graças a Deus, porque as pessoas compravam sem prescrição médica. E isso começou a dar realmente problemas de efeitos colaterais e todo mundo começou a falar até mal sobre as canetas de uma forma muito divergente, porque eles usavam sem prescrição médica, tinham muitos efeitos colaterais e acabava impedindo o que realmente ele tem que prometer, que é um diagnóstico, uma terapêutica que a gente prescreve e um tratamento que tem princípio, meio e fim. Então, vamos lá. Qual desses foi o grande encontro em relação a diabetes e obesidade na síndrome metabólica? Indubitavelmente, hoje, é o Mounjaro, que é a tirzepatida, tá? Por que ele é tão interessante assim? Efeitos colaterais muito menores do que o Wegovy, do que a semaglutida, né? Que é o Ozempic, o Wegovy. Em relação à liraglutida, ela entrega muito abaixo da expectativa em relação à perda de peso e muito efeito colateral. Então, as pessoas perdiam pouco efeito, tinham muito efeito colateral e acabavam
parando o seu uso e dando acesso a outras situações, tá? A semaglutida, ela faz alguns efeitos que não são tão interessantes, como enjoo, diarreia, vômito, até a nível de hospitalização, porque muitas vezes é usado numa dose irregular, errada, e sem um ciclo de uso de uma forma correta. E é legal, Ragnar, eu vou passar para vocês o que fazer para evitar os colaterais. Aí vai ser sensacional. Isso. E na tirzepatida, a gente tem isso de uma forma muito menor. E o bacana é que alguns estudos deixaram muito claro que ele também não entrega apenas para a obesidade. Ele entrega efeitos de anti-inflamação a partir do momento que existe uma lise, uma quebra da célula de gordura e liberação de toxinas e uma diminuição do estímulo de imunidade que fica muito alto e acaba liberando células inflamatórias para aquela região, inflamando aquela região. Como, por exemplo, o que acontece no lipedema, na celulite, né, num aumento de gordura, não a nível abdominal, mas sim a nível de membro inferior. Então, olha que interessante, né? A gente tem uma droga com menos efeito colateral, que trata obesidade, diabetes e doenças inflamatórias hormonais. Então, olha a abrangência que essa droga é capaz de entregar. Exatamente. Eu vou pegar o gancho que você colocou no início, que é sobre as pessoas fazerem automedicação, né? Usarem os produtos sem o acompanhamento médico, e aí passam mal, tem problemas, não tem resposta muitas vezes, né? Tem dificuldade de dar continuidade no tratamento, e aí isso fica sendo atribuído a um problema da droga, né? Exatamente. Gente, assim, isso acontece com todos os medicamentos. Perfeitamente. Né? Porque nada é bom para todo mundo, tá? Então, mesmo quando a gente podia comprar, né? Porque agora no Brasil a gente só compra com receita, mas também a gente sabe, né, que não é impossível comprar sem, né? Vamos ser realistas, a gente conhece o nosso país, a gente conhece também o nosso hábito de consumo, porque tem as duas coisas, né? Você não teve nenhuma análise, você não sabe como é que estão. Se existe uma indicação correta. Não é? Você não sabe das suas carências nutricionais, né? O que eu vejo muito, acho que você vai concordar comigo. Os pacientes que falam que estão tendo muito efeito colateral, eu tô tendo muito enjoo, muita dor de cabeça, eu tô muito prostrada, me tirou toda a minha energia. Parece que minha glicose caiu. Minha glicose caiu. Minha pressão caiu. Às vezes com doses baixas até, né? Mas por quê? Não teve preparo. Essa pessoa, ela tá muito inflamada, ela tem uma resistência insulínica muito alta, né? E esse medicamento, quando ele entra num terreno que não teve um preparo, né? E aí eu não tratamento consigo. De deficiências, de Isso, eu não hidratação, tolero. de normalização disto. Eu não tolero. E, nossa, essa droga acabou comigo, ela me matou, ela me fez muito mal. Olha que interessante, Agna, eu vou pegar o seu gancho. Imagina uma pessoa que tem uma glicose de jejum de 113, 120, 140. É isso aí. Começa a iniciar a tirzepatida ou Ozempic até, vamos falar de todos, até dos GLP-1 likes de todos os tipos e que podem ser outros análogos sobrepostos, né? Como a tirza, que são análogos duplos. Ela está acostumada a ter a glicose de jejum quanto? 120. De repente vai para 80 de um dia para o outro. O que ela vai sentir? Prostração, tonteira, dor de cabeça, sem energia para nada. Não porque ela fez uma hipoglicemia, mas que a janela da glicose dela, que ela estava acostumada por um bom tempo, estava aqui em cima, de repente ela baixa de uma forma brusca. Ela tem os mesmos sintomas de uma hipoglicemia sem realmente de forma metabólica existir aqui. É isso que ela vai sentir. Mas os sintomas são iguais, são muito parecidos. É isso que ela vai sentir. E aí, olha, outra coisa pra gente pensar, né? Que eu acho que qualquer pessoa consegue entender. Os neurônios, gente, o nosso cérebro é uma região que usa muita glicose, usa muita energia, porque são células altamente ativas metabolicamente. Então, quando essa glicemia cai, essa queda cerebral, ela cai primeiro. Perfeito. Por isso que a gente tem muito sintoma de tontura, dor de cabeça. Baixa energia. Não é isso? Por quê? Tá faltando essa glicose que caiu de 120 para 80. Isso, para o neurônio, é uma coisa, assim, super difícil de equilibrar. Ele não está acostumado com esse ambiente. Então, ele vai sofrer e você vai sofrer. Agora, se você procura um profissional que sabe manejar essas drogas, que sabe identificar que você está nesse estado, né? Porque
uma coisa é, você falou da glicemia. Outra coisa, quanto de insulina basal esse paciente tem, perfeito. né? Então, porque se ele também está muito acostumado a já viver num ambiente com a insulina basal muito alta, ou seja, ele tem muita glicose no sangue, ele tem uma insulina alta, essa glicose não entra, né? Ele vive esse ambiente que a gente chama de resistência insulínica. Quando a droga entrar, a droga vai corrigir isso. A droga vai fazer esse metabolismo que não estava funcionando funcionar rapidamente. De novo, eu não sei viver nesse ambiente. E sabe uma coisa interessante que acaba sobrepondo a isso? Pacientes que usam o Mounjaro, que ele faz lise de gordura, sabe qual é o substrato mais clássico dentro da célula de gordura? Então, inflamação, toxina. Imagina na hora que quebra uma célula lotada de imunoestimuladores inflamatórios. Isso. Toxinas. E é liberado no seu corpo. O seu cérebro, o seu neurônio, ele vai sofrer. Ele vai se sentir muito mal. É muito interessante falar que no primeiro momento do emagrecimento, o paciente ele pode ter um flu-like. É como se ele estivesse gripado. Ele lembra uma gripe porque ele fica com uma liberação inflamatória de toxinas tão grande pelo esse primeiro espectro de quebra de gordura que ele se sente como se ele estivesse gripado. Isso, porque é uma resposta imunológica. Ele precisa daquilo. Então, assim, gente, se você é esse paciente, se o seu corpo está acostumado a esse ambiente, você resolve usar uma droga como essa sozinho, vai dar muito errado, né? E as pessoas não têm condição de se autoavaliar. E uma situação... Tem que ter um profissional. Exato. Sabe que uma situação é multidisciplinar também, isso é importante, porque a dieta modifica, então o nutricionista estar dentro desse espectro de tratamento, que muitas vezes ele é deixado de lado, e isso não pode acontecer. Então, tendo um estímulo de tratamento multidisciplinar com médico, com nutricionista, muitas vezes com psicólogo, porque a mudança do estilo de vida desse paciente é fundamental. A partir do momento que ele entra com uma medicação achando que ela é a chave do sucesso, ele já começou errado. Ele tem que mudar o estilo de vida, ele tem que mudar a carga metabólica dele, ele tem que iniciar um plano alimentar adequado, para evitar até mesmo os colaterais durante esse processo. Por isso que aqui na clínica, por exemplo, a gente coloca o paciente num plano de emagrecimento monitorado. O que significa isso? Pelo próprio nome, fica clássico. Ele é monitorado. Então, semanalmente, ele vem até aqui justamente para eu saber como que ele está. Não necessariamente passando por mim, mas eu estou aqui, eu estou na clínica o tempo todo. A minha equipe, ela fica ligadinha nesses pacientes. Sara, está acontecendo isso, aquilo, estou chegando aqui, vou conversar agora com ele, porque eu preciso entender como ele está dentro desse processo. Exato. E é isso que vai garantir que você tenha o resultado que você quer, que é perder gordura, preservar ao máximo a sua massa magra, porque a gente vê também as pessoas perdendo muita massa magra no processo. Bacana de falar sobre isso, hein? Né? Nós vamos voltar aqui. E, principalmente, conseguir manter o peso ao final desse processo. É uma outra situação porque importante. O que a gente já está vendo, e não é incomum, são as pessoas que emagreceram muito, mas já estão voltando a engordar. E aí, gente, eu vou resgatar uma coisa aqui, Sara vai lembrar disso comigo. Quando a gente emagrecia no passado usando anfepramona, femproporex, né, que eram as anfetaminas, porque a anfetamina é um problema, porque a anfetamina vicia, porque a anfetamina endemonizavam a anfetamina. Na verdade, o problema não era a anfetamina, era a forma como elas eram utilizadas. Então, era o uso abusivo, era a pessoa que não tinha fome, não comia nada o dia inteiro, né? Virava uma caveirinha. E assim, as anfetaminas também, gente. A gente isso quando não era associada ao hormônio tireoidiano, a T3, a T4, para poder porque só tizempatida para eu perder 10 quilos no mês. Eu cansei de ver gente com anfepramona perdendo 10 quilos no mês. Só que na hora que você tenta parar, aquilo tem uma dependência horrorosa. Você não vai conseguir, porque o seu cérebro vai pedir, vai gritar por aquela anfetamina. E as pessoas voltavam a ganhar peso, porque elas estavam inibindo a fome. Na hora que você solta o estímulo... O estilo de vida se mantinha da mesma forma. Não mudou nada. A pessoa não levantou da cadeira, a pessoa não mudou nada na alimentação dela, nada. Ela simplesmente tomou um medicamento, emagreceu, parou de tomar e voltou a engordar. Se você fizer a mesma coisa agora, com análogos de GLP-1, de hipnatidepatida, você vai chegar no mesmo lugar. Não tem essa solução mágica. Né? As drogas são muito boas, elas têm um resultado, um perfil de resultado superior, sim, porque elas têm outras vantagens que você já falou. Né? Anti-inflamação, por exemplo. Que, além da perda de peso, que a anfepramona, por exemplo, não ia te entregar nada disso. Né? É só te emagrecer.
Mas se você seguir nesse mesmo caminho, não vai dar certo. Então, gente, por mais... A gente precisa parar de correr atrás dessa solução, que você vai só pagar. Eu só vou pagar e a minha vida está resolvida, né? Quem dera se isso existisse. Isso não existe. E as próximas drogas que estão vindo, também. A gente tem que ter contribuição. O paciente tem que estar no processo. Ele é fundamental no processo, né? Olha o que é interessante, né? Por exemplo, vão vir drogas novas, né? Mas você é muito clara com isso, porque a tirzepatida até agora, mesmo nos estudos das drogas que estão vindo, ela que teve mais entrega em ações de anti-inflamação e abordagem, por exemplo, em pacientes que possuem também alterações de equilíbrio hormonal, como o do lipedema. Então, é algo que a gente não vai deixar de utilizar. Cada droga desta, cada peptídeo desse, possui também pacientes que se são indicados para cada uma delas. Eu tenho pacientes com uso de Ozempic até hoje. Olha que interessante. Que não tem indicação, por exemplo, para mudarmos para tirzepatida. Não e precisa, que fica né? muito bem. Não é necessário. Agora, todos eles, 100%, se não fizerem uma ordem, que eu chamo aqui, na hora que o paciente entra, eles vão ter a maior capacidade de rebote. Que ordem é essa? Aumento da energia dele, porque você vai comer menos, você vai abaixar a sua insulina, a sua glicose, a melhora da resistência à insulina. Então, eu tenho que entregar energia. Eu tenho paciente com 10 quilos de perda nos últimos 2 meses. Ele falou que ele nunca teve tanta energia na vida e ele é pós-bariátrico. Ele tinha 179 quilos, hoje está com... Ele iniciou o tratamento comigo com 129 e agora 109. Então, é uma perda importante que ele não sentiu tanta energia como hoje, até durante o período que ele foi pós-bariátrico. Então, olha que interessante quando a gente indica direitinho. Então, entregar energia é fundamental. Número 2, mudar o estilo de vida. Viu o que eu falei? Ele teve energia. Então, eu entreguei energia, ele saiu do sedentarismo, ele pedala todos os dias, pelo menos 1 hora por dia. Então, se a gente dá energia, ele quer treinar. Se ele quer treinar e ele vê mais resultado, ele quer continuar treinando. E, por último aqui, eu creio que esses sejam os 3 pilares mais importantes, que é parar de comer lixo. Isso. Industrializado, bebida adocicada e farináceo. Se a gente conseguir tirar isso do paciente, essa tríade ser modificada, ele vai ter um sucesso e a diminuição do risco de rebote é gigantesco. Ele não vai ter rebote. E nisso aí, a tirzepatida ajuda muito, tá? Porque assim, você muda o paladar. Você concorda? Tá vendo com os seus pacientes? Durante o uso, a gente fica sem apetite, a gente fica bem seletivo, fica fácil fazer escolhas melhores, né? Exatamente. É só você contribuir ali. Mas depois também, depois que você tira a droga, o paciente muda o perfil alimentar dele. Ele não quer voltar como ele era antes. É, assim, impressionante. O paciente que emagrece comigo mais de 10 quilos, que eu tenho pacientes com 28, 32 quilos, né? Eu encontrei um na saída, quando você estava chegando aqui na nossa recepção. Não vou falar o nome dele. Passou pela gente lá embaixo. Mais de 20 quilos perdidos. Sim. Faz a pergunta para ele assim. Vou falar outro nome, né? João, você quer voltar a ganhar esses 20 quilos? Não. Claro que não. Ele jamais quer voltar. Então, tudo que a gente entregou para ele naquele momento, ele quer continuar dali e melhorar mais ainda. Ele fica com raiva quando ele perde só 3 quilos por mês. Eu falo, meu querido, você já perdeu 23, agora é de 3 em 3, de 3 em 3, daqui a pouco serão 30 e vai ficar fantástico, tá? É mesmo. Mas é isso, né? Acho que a pessoa, a qualidade de vida que a pessoa ganha, você não quer retroceder. Não quer retroceder. Mas, enfim, então, assim, acho que ficou claro para vocês, né? Que o paciente, cada um de vocês tem a sua responsabilidade. Eu falo sempre isso, né? O médico, ele é o condutor. Ele tem o conhecimento, ele vai fazer toda a estratégia clínica de tratamento, vai te ajudar no caminho. Agora, quem vai realmente fazer acontecer é você. Mas existem pacientes, Ragnar, agora vai ser sua parte aqui, ela vai entregar tudo, hein? Olha que interessante. Existem mesmo assim pacientes que eles não toleram, acreditam? Então, a gente inicia, ela tem indicação clínica, laboratorial, mas quando ela entra com o uso da medicação, por isso que o plano de emagrecimento monitorado que a gente faz aqui é tão importante, que muitas vezes, muitas não, né? Algumas vezes, esse paciente ele não consegue tolerar e a gente precisa parar no meio do caminho,
ok? Por exemplo, muito enjoo, Sim. a glicose mesmo caindo de uma forma normal, mas sente muita tonteira, mesmo a gente fazendo tudo para evitar os colaterais, que é algo que eu vou trabalhar. Então, Ragnar, agora é com você algo muito legal. Quais são hoje as substâncias que nós temos hoje dos suplementos que podem ser considerados nesses pacientes que não toleram o uso do Mounjaro, da tirzepatida, do Ozempic, e são muitos. Ela vai entregar agora, hein? Quero saber. Olha, eu acho que o primeiro deles que eu vou comentar, Sara, é o Carolim. Acho que eu já falei desse suplemento da com última você. vez, foi. Ele é um produto que ele aumenta a sensação de saciedade, plenitude gástrica, ele aumenta os níveis de GLP-1, então, ele, como se fosse, ele simula, né, um parecido com o efeito dos análogos, é lógico que muito menos potente, né, porque ele é um fitoquímico, então a gente não pode falar que ele vai ter a mesma potência de ação, e ele ajuda você a comer menos. Então, assim, o estudo comprovou que os pacientes que foram um buffet livre, você podia comer o que você quisesse no buffet. A pessoa foi lá e serviu o prato dela, pesou, deu uma quantidade de comida. Depois, a mesma pessoa foi testada, ela tomou 1 grama de Carolim, que é a dose, né? Meia hora antes ali, e foi se servir de novo nesse buffet. As pessoas serviram 47% menos comida. Nossa, a diferença é muito grande, então, em saciedade. Metade, muito interessante, né? Hein? Tá vendo, metade. Então, assim, ajuda bastante. Então, se você tá num cenário de um paciente que tem essa intolerância, perfeito, né, com os análogos de GLP-1, é uma excelente opção para você tentar. Também, você pode colocar ele naqueles muito boquinha nervosa, porque olha só, a gente se depara, às vezes, com pacientes que eles não estão com fome, não é fome. É fome mas psíquica, é compulsão. Tá? E aí, na hora que ele vai botar o prato, ele bota muito, mesmo não tendo fome para aquilo. Então, assim, ele vai ajudar também a esse paciente a melhorar esse perfil de comportamento alimentar. Porque se ele botar tudo no prato, ele não vai conseguir comer. Nootrópicos funcionariam ali, então, em conjunto de uma forma com muito certeza, legal, né? Com certeza. Por exemplo, reguladores de cortisol, né? Isso. Porque a gente vai ajudando esses gatilhos, né? A tirzepatida, gente, é muito boa nisso, né? Mas se eu não tô me dando bem com tirzepatida, eu vou lançar a mão ali. Eu posso botar Relora, eu posso botar Bacopa, eu posso botar Ashwagandha, eu posso... Isso tudo vai ajudar a controlar. Zembrim é outro produto que eu adoro. Pra noite, 10, 20 miligramas, esse perfil muito beliscador, ele ajuda muito a controlar. Costumo colocar ele com a L-teanina. Isso, entendeu? Sensacional. Então, a gente tem várias formas de manejar, gente. Ninguém vai ficar sem recurso, tá? Agora, um outro produto que eu quero comentar, que também não só para as canetas, mas no paciente com a caneta vai funcionar, é a Reducose, tá? A Reducose, ela é um suplemento em que ela muda o perfil glicêmico dos alimentos que são consumidos junto com ela. O que é isso? É o que você falou, por exemplo, açúcares, carboidratos simples, eles cedem glicose para o nosso sangue muito rapidamente. Facilmente. Então, a gente chama eles, assim, de alimentos de alto índice glicêmico. Você comeu, faz um pico de hiperglicemia e, em seguida, vai fazer um pico de hipo. E esse pico de hipo, gente, ele leva a gente à próxima refeição, porque é aquilo que a Sara explicou no início, né? Quando eu tô acostumado num ambiente, num nível de glicemia, e ela cai muito rápido, eu preciso repor essa glicemia. O meu corpo, ele grita para repor essa glicemia. E aí, sabe o que vai acontecer? Se eu botar na sua frente um bife e um pão, você vai querer o pão. Inconscientemente, você escolhe o pão. Você escolhe o pão. Sabe por quê? Porque o cérebro fala bem assim, eu quero glicose agora. E a maneira mais fácil que a gente tem, mais rápida, econômica, do corpo ter glicose, é carboidrato ou açúcar. Agora, você imagina a gente pegar num corpo que está acostumado a consumir uma carga de glicose alta e modificar metabolicamente isto, entregando para ele gordura. Exato! Existe um jeitinho metabólico da gordura se transformar em glicose. Isso, energia. Em energia, desculpa. Isso. E aí a gente consegue mudar a carga energética desse paciente. Ao invés dele usar a glicose como fonte de energia, nós vamos usar a gordura. E uma outra situação, a proteína, ela pode se transformar em células de açúcar, que aí é onde eu até confundi no início. Então, vamos lá. Eu pego aquele paciente que está acostumado com glicose,
Eu entrego para ele uma outra fonte de energia, que é a gordura, que ele tem um limite muito mais extenso de energia. Então, uma energia que cairia em 1, 2 horas, ele vai durar muito mais tempo. A carga metabólica dele de caloria é maior. Mas, queridos, ele não vai ter vontade de comer ainda, porque ele ainda tem saciedade, porque ele tem energia. E ele não estimula a insulina. Olha que interessante. Isso. Imagina essa gordura com proteína, que é o que vai evitar que ele perca músculo no seu corpinho. E essa proteína, ela pode se transformar em glicose quando for necessário para o seu corpo. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, uma dieta, por exemplo, que tenha um índice maior de proteínas e boas gorduras, ou seja, da própria carne, TCM, que é do coco, gorduras poliinsaturadas, como do abacate, dos azeites, das castanhas, elas são fundamentais para a gente modificar esse estímulo de entrega de energia para esse paciente. Ele vai conseguir ficar mais tempo sem comer, com mais energia, e a entrega, se necessário, de glicose vai existir porque ele tem glicose em estoque no fígado, em outros locais, porque ele está em processo de emagrecimento. E a proteína que ele come, se possível, se o corpo achar necessário, ela pode se transformar em açúcar. Isso eu creio que muitas pessoas acabam não entendendo e achando que é extremamente necessário comer carboidrato em grande valor, e não é nesse caso. Eu vou voltar nesse ponto que você colocou, que é essa questão de inflexibilidade metabólica. Fantástico. Né? Nós vamos voltar aí. Mas olha só, vou seguir, segue aqui comigo. Ó. Eu tô nesse ambiente, né? Eu só quero comer, meu cérebro só pede alimentos que cedem glicose facilmente. Tá bom, eu não consigo mudar isso. Comi o pão, só que junto com o pão, eu tomei a reducose. Perfeito. O que ela vai fazer? O pico de glicemia vai ser muito menor, o hiper, e o pico de hipo também. Isso me ajuda a ficar mais tempo saciado. Uma estabilidade metabólica, né? Ter menos gatilho para a próxima refeição. Quando eu chegar na próxima refeição e você me oferecer de novo o bife e o pão, eu falo, mas carne é mais gostoso que pão. Aí eu consigo fazer essa opção de carne. Se tiver uma gordurinha, fica melhor ainda. Você entendeu? Então, esse produto, ao longo do uso dele, e é para tomar assim mesmo, é na hora que você vai comer. Interessantíssimo. Comeu, tomou. Ele vai ajudando... Antes da refeição, né, Rainha? No momento que está comendo. Perfeito. Ele vai ajudando essa pessoa a fazer escolhas melhores, a comer intervalos mais espaçados. A gente come muito, né, gente, via de regra. A gente come muito mais do que a gente precisa, né? A gente tem que aprender a comer realmente quando necessário, entendeu? Então, ele vai ajudando isso. Ele melhora todo o perfil metabólico. Outra coisa, se eu estou fazendo menos pico de hiperglicemia, eu estou fazendo menos glicação, não é? E menos estímulo de insulina. Isso, e menos estímulo de insulina. Ou seja, gente, eu estou melhorando todo o ambiente fisiológico. Eu vou viver mais. Então, esse produto não é um produto para emagrecer. É para longevidade. Esse produto, esse produto é para vida. Por exemplo, minha bolsa tá ali no meu pote de reducose. Raigna, você fica comendo muito carboidrato? Claro que não. Mas se eu for comer, eu vou usar. Mas mesmo em carboidratos complexos, ele acaba entregando muito bem. Outra coisa, se eu for beber, eu também vou usar. Entendeu? Por quê? Para que eu quero ficar fazendo pico de hiperglicemia? Eu não quero. Então, eu quero viver num ambiente mais estável possível. A gente fala que é normoglicêmico, né? E isso é longevidade. Longevidade. Sabe o que deixa a pele bonita? Isso. Nossa pele bonita, mais longeva, é não criar glicação dentro dessa célula. O que é isso? É quando a molécula de glicose fica presa naquela região. Ela estimula o processo de inflamação local, hiperestímulo do seu sistema imunológico, podendo causar um processo de envelhecimento precocemente. Então, uma pessoa com glicose alta o tempo todo, ela envelhece mais rapidamente do que alguém que come menos, que glica menos, que come menos carboidrato e que faça boas escolhas. É isso. E aí, assim, por que a gente controla muito, né? O médico está sempre muito preocupado com a hemoglobina glicada de um paciente que tem diabetes tipo 2 ou está com diagnóstico de pré-diabetes. Por quê? Porque a hemoglobina é uma proteína que a gente tem, né, nas células do nosso sangue. Fica dentro do sanguinho, tá, gente? Sangue. A hemoglobina tá lá fazendo parte do seu sistema dentro do seu sangue. Isso. E a função dela, a função dessa proteína é carregar oxigênio. Quando ela glica,
Ela não consegue mais fazer o transporte de oxigênio. E aí, por que o diabético perde a vascularização das extremidades? E com o tempo ele pode ter, né, lesões, e ter que amputar um membro, né? Por que a visão fica comprometida? Porque está comprometendo a vascularização. Não chega oxigênio de maneira adequada nessa região. Acumula sangue venoso. Então, com isso, óbvio, gente, que esse paciente vai evoluir muito pior. O perfil dele na doença vai ser muito pior. A vida dele está sendo abreviada. Ceifada, né? Todo mundo pensa na hemoglobina glicada. Sim. Só que essa reação, ela acontece em todas as proteínas. A Sara falou aqui do colágeno, por exemplo. Sim. Por que a pele envelhece? O colágeno também é uma proteína e ele também glica, né? Só que isso está acontecendo com todas as proteínas do seu corpo. Toda vez que você faz pico de hiperglicemia, você está fazendo isso. E é por isso que quem vive num ambiente de glicose mais alta vive menos. Sem dúvida. Então, você concorda que glucose é para a vida? O que eu vou falar agora é, assim, fantástico para a vida de vocês. Existe uma doença que ela é o fator causal de todas, o que eu estou falando, gente, é muito importante, de todas as outras. Uma que se chama diabetes, resistência insulínica. Todas as doenças possuem como efeito de complicação e até mesmo de fator causal essa bendita da diabetes. Se a gente pensa em câncer, se a gente pensa em demência, se a gente pensa em... Vamos pensar aqui outra coisa. Autoimunes. Em doenças autoimunes. Todas possuem ou como consequência ou como fator causal o diabetes. Então, se você quer viver mais, você quer ficar melhor na sua vida e ter uma longevidade em todos os sentidos, é diminuir a glicose de uma forma equilibrada. Porque a diabetes é fator causal de tudo de forma metabólica no seu corpo. Então, parem de comer mal. As canetas vieram de uma forma muito eficaz para melhorar isso. Ela sozinha faz efeito? Faz até. Só que é errado, porque você vai ter rebote. Então, se você tem um acompanhamento médico, diminui essa glicose, você vai viver melhor, sabe? É uma coisa do coração aqui, porque o que mata é doença cardiovascular. Nossa, principal aqui. Isso. A doença cardiovascular, como seu fator principal, é a bendita da diabetes. Então, câncer, doença autoimune, doença cardiovascular, são como fator causal a bendita da diabetes. Então, muda o seu estilo de vida para ontem. Isso aqui é muito importante. É um podcast, mas aqui é informação, tá? Pare de comer excesso de carboidratos farináceos hoje. Isso. E assim, é difícil, eu não consigo. Começa, vai reduzindo alguma coisa. Pede ajuda. Eu dei uma aula terça-feira agora para um grupo de farmacêuticos e eu falei com eles assim. Eu vi, achei sensacional. Eu falei, olha só, sabe qual é o pior momento do dia, né, da vida, para você fazer pico de hiperglicemia? À noite. Bom. E de manhã, à noite você vai dormir, vai guardar. Acorda, e na hora que vai dormir. E na hora que você acorda, que você acordou, você vem de um período de jejum, então sua glicemia desceu um pouco, por mais que ela já seja, ela desceu um pouco. Você levanta de manhã, gente, vai comer pão, um copo de suco de laranja, um copo de Toddy, um copo de suco de uva, entendeu? Não tem proteína. Vamos inventar uma palavra, açucarização. Excesso de suco. Sim, não tem proteína, não tem nutriente, não tem nada disso. Aquilo vai fazer um pico glicêmico enorme. Daqui a 2 horas você vai estar com fome de novo, porque aquilo não te sacia, porque aquilo não te nutriu. E aí você entra nesse ciclo vicioso. Você precisa comer outro carboidrato, outra farinha, outro açúcar e vai indo, né? E aí eu falei com eles, eu falei, você quer fazer uma coisa ótima para a vida do seu filho? Ensina ele a pelo menos comer esse pão com ovo. Coloca uma proteína junto, excelente. Uma proteína junto, você já melhorou demais esse perfil. A saciedade é outra. E quanto mais proteína você coloca e quanto mais açúcar você tira, você está melhorando. Então, se você não consegue fazer uma mudança total do dia para a noite, que eu sei que é difícil, até já expliquei para você porque que você não consegue, porque o seu cérebro está acostumado com açúcar. Não é só porque você não tem força de vontade. E não é inflexibilidade metabólica, não, tá? Aqui não, é glicemia algo que vem mesmo, né? Só que assim, é o que eu falei, o seu cérebro não está te ajudando. Agora, quando você fizer essa mudança pequena, você vai melhorando o ambiente fisiológico e aí o seu cérebro começa a colaborar com você e você vai ter mais facilidade para aderir a um segundo passo,
E aí você vai mudando. A gente faz um resumo, assim, para poder ter um entendimento. Olha que interessante, né? Ah, Sara, eu não consigo tirar carboidrato de vez da minha vida. O que eu posso fazer, então, para melhorar? Toda vez que você for comer carboidrato, senhora, vamos orar junto aqui, ó. Isso. Vamos comer proteína junto com carboidrato. Mantra. Isso. Você acordou, falou assim, eu quero carboidrato, mas eu só posso comer carboidrato se eu comer uma proteína junto. Isso. Pronto. Você já vai acionar outros mecanismos de saciedade, de aumento do seu ganho também muscular, porque, afinal, você come pouca proteína em detrimento de excesso de carboidrato, o seu corpo já fica o tempo todo com excesso também de glicose e com uma percepção de que você vai precisar de glicose de novo. Exato. E um ganho muscular muito abaixo, porque glicose, carboidrato, faz você ganhar músculo. A partir do momento que você tem estímulo proteico junto. É isso aí. É isso aí. Então, gente, essa é uma dica fácil de você colocar no seu dia a dia e que eu garanto que vai fazer diferença. Carboidrato, quero comer proteína. Isso, eu quero carboidrato, mas eu Ai, Guina, sabe o que minha filha come de manhã? Vamos passar a parte das histórias aqui, né? Isso, Vamos tricotar. Isso. Gente, minha filha, ela acorda de manhã, ela fala assim... Filha, você quer o bolo da vovó? O que é o bolo da vovó? É um bolo proteico, que a gente coloca com bastante ovos, com farinhas de castanhas e cenoura, por exemplo, que a gente faz bolo de cenoura ou de chocolate, que é de cacau, porque não tem chocolate. É cacau, maçã, farinhas de castanhas e ovos. Só isso e pó royal, tá? Isso. E a gente bota no forno e ela come. Sabe o que ela pede? Ovo. Ovo. Aí eu falo assim, quantos ovos, filha? Ela, 4. E ela come como se aquilo fosse um manjar. Sabe por quê? Porque eu como ovo de manhã, meu marido come ovo de manhã, os avós dela comem ovos de manhã. Então ela senta no nosso colo e vê aquilo. Então nós somos os espelhos dos nossos filhos. Então vocês que estão no processo de emagrecimento e que têm filhos, isso é muito legal. Que aí você vai agora entregar para eles outro estilo de vida. Sabe qual é o novo luxo agora? Esse estilo de vida na nossa geração, tá, Raina? Os nossos filhos estão entrando agora numa geração e que o melhor estilo de vida é treinar, acordar ter cedo, energia de manhã. Não beber. Não tem aqui na frente, que temos alguns bares que eu não vou nomear porque nós não estamos sendo patrocinadas por eles. Não é propaganda. Ao invés deles fazerem, na nossa época, tá, o que era? Era noitada. Agora é matinê. É isso mesmo. Então, pela manhã, o que é legal, o que é o novo luxo, é pegar pela manhã e fazer um treino de manhã. Então, eles convocam um educador físico, aí tem a nutricionista, aí tem outras, alguns patrocínios ali, né? De colocar barrinha de proteína, whey protein, então colocam yoga pela manhã. Isso. Virou agora esse novo estilo de vida. Então, nós estamos entrando numa mudança de estilo de vida que não está ficando aqui no Brasil. O Brasil copia. E isso veio de outros lugares, então isso é muito interessante. E que bom, né? Porque nós estamos precisando inverter esse caminho. Onde as pessoas são cada vez com mais sobrepeso, cada vez com mais diabetes, cada vez com mais resistência insulínica. A gente precisa reverter esse caminho. E essa é uma excelente maneira. Agora, eu te falo uma coisa, tá? O meu também, quando era menor, era assim. Aí foi mudando. Eu conseguia fazer. Agora, gente, que tá adolescente, tá fazendo 14 anos, aí o negócio complica. Porque, né? Começa os amigos, as festas, vão sair pra pizzaria e tudo mais. Ficar na escola, e lanchar na escola, enfim, né? Então, é mais difícil, né? Mesmo ele tendo esse conhecimento. Mas o que a gente faz em casa não, mas legal, mas eu tô tranquila, porque eu sei que ele sabe, né? Ele tem esse conhecimento. Mas ele agora é o tá momento nessa da época. adolescência. Então, sabe o que eu fiz? Fiz o potinho dele de reducose e falei assim... Olha, que legal. Já que você vai comer essa porcariada toda, você pelo menos toma isso aqui, tá? Toda vez que você comer, você toma um. Já anotem, viu? Reducose. Porque, assim, é uma maneira que eu tenho dele pagar um preço um pouco menor, né? Perfeito. E depois a gente ajusta, porque depois ele mesmo vai querer voltar, entendeu? Quando a gente tem o adulto dentro da mente aqui, né? Ele já vai saber isso de forma familiar, então vai ser uma raiz que ele já vai ter modificado, né? Porque da sua própria família isso é uma naturalidade. Exatamente. Não é algo fora do comum, é natural. Isso. E depois ele muda, Depois muda o paladar, ele volta. Depois Adolescente é um pouquinho diferente. Eu tenho alguns adolescentes que eu trato aqui. Então, eu costumo trabalhar com eles, mudando o estilo de vida da família toda. Porque aí a família, quando estiver em casa, a gente consegue abordar. E eu falo, você gosta de sair com seus amigos e como que é? Como você sai? A gente consegue entregar para eles, até de acordo com isso, e levar os lanchinhos para a escola, que eles têm vergonha.
Tem. Eles têm vergonha de levar lanche da escola, de casa e tudo mais. Ele acha aquilo, mas até acabou modificando. Hoje eu pego alguns adolescentes e falo, não, todo mundo leva. Tá, o que eu consigo é botar uma barrinha de proteína, que aí ele gosta, acha legal. Nossa, tem umas tão bacanas, né, gente? Mas a lancheira ele não quer. Exatamente. Entendeu? Mas tem que jogar lá, né? Joga e pega a barrinha. Vai fazendo o possível, entendeu, gente? Assim, a questão não é ser uma Ele neura. não vai querer a garrafinha do Sonic. Não. Entendeu? Agora não. Já amava o Sonic, agora já não quer mais. Não vai ficar lá. Entendeu? Agora ele quer o copo Stanley, entendeu? É assim. Aí leva, né? Já muda um pouquinho. Assim. Mas eu acho que é isso. Então, quando a gente entende como é que o nosso corpo funciona, e como é que ele reage, e como é que a gente pode modular essas reações a nosso favor, coisas fáceis que a gente pode fazer. Eu acho que isso faz muito sentido. Exato. Tá? Mas eu quero voltar aqui na história da inflexibilidade metabólica, que é isso bacana. Que a Sara comentou, que é assim, o corpo, ele sabe te fazer energia a partir de carboidrato, a partir de açúcar, a partir de gordura, a partir de proteína. Só que o caminho, gente, para o corpo conseguir fazer energia de proteína, ele é um caminho maior, ele é mais custoso para as nossas células, né? E quando você tem carboidrato e açúcar, é um caminho mais rápido, é um caminho mais... Entregue em minutos. Ele paga menos, é mais leve. Então, o que acontece? Que, ao longo da nossa vida e com o nosso hábito alimentar, eu falo assim, a gente nasce um carro híbrido, a gente sabe usar várias fontes de energia. Perfeito. E a gente vai ficando com um processo pior, né? Porque eu acabo me acostumando a fazer energia. Tem os fatores exógenos, só epigenética. de carboidrato. Perfeito. Né? Só de carboidrato. E isso é que é o estágio que a gente chama de inflexibilidade metabólica, né? Eu não consigo mais queimar gordura como eu queimava quando eu era mais jovem. Mas isso é super possível de ser revertido, né, doutora Sara? Perfeito. Então, vamos falar aí. Principalmente quando a gente trabalha mudanças do estilo de vida, porque a maioria das vezes o paciente tem um sedentarismo como base dele. Então, se a gente... Olha que interessante, até de forma hormonal isso. Quando a gente entrega alguma coisa para o nosso corpo, por exemplo, começa a treinar. Ele manda um estímulo para o seu cérebro e ele fala assim, olha, começou a treinar. O que agora essa pessoa precisa? Aí esse cérebro entrega para esse organismo o que ela precisa, como, por exemplo, estimula testosterona na hora que você faz a recuperação de um treinamento. Então, se você treina, você faz uma hipertrofia muscular, o seu músculo aumentando, lesionando e fazendo esse estímulo proteico, o seu corpo ele começa a consumir a gordura próxima a ele, porque o seu músculo ele é um órgão endócrino, ele começa a liberar hormônios como a irisina, que é fundamental durante o seu treino, quando você exerce essa terapêutica de treino, de força, tá? Consumindo aquela gordura a partir do momento que você muda ela quimicamente, de gordura branca para gordura marrom, que é uma gordura mais fácil de ser usada como fonte de energia. Então, tudo é um conjunto. Então, se você treino de força, você gasta mais gordura. Se você treina menos, você vai gastar menos. É isso aí. Então, a gente precisa, na verdade, resgatar esses mecanismos que a gente tem, que o nosso corpo sabe fazer, que ele ficou preguiçoso. Né? E tem a fase genética também. Existem pessoas que, desde a primeira infância, elas, por causa de polimorfismo, tá, Raigner? Você já nasce com essa... com essa alteração com o metabolismo genética, mais direcionado, né? Mais direcionado para ganhar, que é o endomorfo, que é aquele que ganha tudo, que é aquela pessoa que tem um peso maior, mas ela também tem músculo, ela é grande, pode ser menina ou menino também. Então, aquela criança que sempre foi grandona. E tem aquela criança que come igual um sarapatel e é magrinha. Minha filha come mais do que eu. Mais mesmo, de volume. Se você for vê-la, você fala assim, impossível. Porque ela tem essa característica genética. Agora, se ela comer lixo, ela vai mudar essa genética dela. Ela vai passar a ter, no futuro, uma possibilidade de risco maior até de diabetes, mesmo ela não tendo influência genética nenhuma, porque o fator externo modifica esse processo. Exato. E assim como aquela pessoa
que tem mais facilidade de ganhar gordura, se ela já se reposicionar desde a primeira infância, o que é muito difícil, eu entendo isso, a complexibilidade disso tudo. É uma pessoa que tem que viver treinando mais, ela tem que comer menos. Isso tem que ser uma característica dela, porque geneticamente isso faz parte do processo. Então, a gente vai modificar de forma epigênica também esses genes, para que ela passe a gastar mais gordura, mas ela precisa modificar os seus hábitos de uma forma diferente daquele que é mais magrinho. Então, ele precisa de mais esforço, é uma verdade. A gente entende a dificuldade, como eu falei, mas a gente consegue modificar tanto um lado quanto para o outro. Isso. Assim como quem tem dificuldade de ganhar massa magra. Eu tenho tantos pacientes assim, falam, Sara, eu tenho 1 ano aqui, eu só ganhei 3 quilos. Eu falo, só? Sofrendo. Que isso? É Você muito, sua vida né? inteira nunca ganhou 3 quilos, então em 1 ano você está de parabéns. E acha pouco porque a pessoa tem sarcopenia, a gente tem que fazer até algo um pouquinho mais invasivo, de forma terapêutica, porque ela não tem um ganho muscular fácil, mesmo treinando, mesmo a gente entregando energia, mesmo a gente tirando todas as deficiências, porque isso está na carga dela. É aquela pessoa que fica sempre magrinha do início da vida até o final. Também, para ganhar musculatura é mais difícil, então a gente muitas vezes tem que entregar coisas diferenciadas. Exato. Então, assim, entender isso, né? Entender quem é Bem você. legal. Porque se você é Se aceitar também. esse endomorfo ou esse ectomorfo, né? E o saber meso, lidar, né, que fica na meiuca. né? Saber lidar com isso, gente, isso é... Ragna ectomorfa, Sara ectomorfa. Ectomorfa, isso. Tá. Então, assim, isso é importantíssimo, tá, gente? É o conhecimento, a gente sabe até os nossos limites, né? Mas, assim, tem recurso para tudo isso. Então, quando a gente falou aqui dessa inflexibilidade metabólica, eu vou citar um outro suplemento que é muito bom para ajudar a gente a mexer Será com que eu isso. conheço? Vamos lá, hein? É o Teolin. Não ok. sei se você... Acho Conheço. que você conhece, né? Porque, assim, o Teolin, ele simula os benefícios do jejum. E o jejum intermitente faz justamente isso. Quando você coloca o paciente em jejum de restrição calórica, ele é forçado a fazer beta-oxidação de gordura, que ele não vinha fazendo, porque ele tinha carboidrato sobrando. Que é aquela tá? cetose que todo mundo sempre fala. Isso. Então, o Teolin, ele consegue ter esse mesmo efeito no organismo, mesmo quando a pessoa não está fazendo jejum. Tá? Uma outra coisa interessantíssima que ele faz... Imagina se fizer. Imagina se fizer, exatamente. É aumentar a TMB. Então, o estudo comprova que até 2 horas após a tomada do Teolin, a sua taxa metabólica basal, ela pode estar maximizada em até 5 vezes. Gente, significa dizer o seguinte, ó. Se eu tenho a minha taxa metabólica basal normal ali de 1.200, 1.300 calorias, né? Uma mulher tipo Que é o eu, gasto assim, de caloria você fazendo nada, fazendo só nada. dormindo e respirando. Isso, só para você viver. Só para você Perfeito. viver, né? Se eu consigo multiplicar isso por 5, olha como eu mexo no déficit calórico. Porque, no final das contas, gente, o que emagrece é a balança ficar negativa. Ou seja, o que você ingeriu é menos do que o que você gastou durante o dia. Até com a caneta. É isso que acontece. Né? Você não tem fome, você come menos, você mexe nesse gasto calórico e aí você, no final do dia, você vai perder peso. Então, o mecanismo de emagrecimento, não importa qual vai ser a droga, não importa qual vai ser a dieta, não importa... Você, no final das contas, você tem que ingerir menos e gastar mais. É isso que vai levar você a ter perda de peso. Então, ele é um produto que contribui muito com a perda de peso. Então, mesmo, por exemplo, tem um paciente que está, como você falou no início, está tentando, usando o análogo GLP-1, não tem bom resultado ou não tolera, né? O que não tolera é o principal. Isso. Viu? Eu posso pegar e usar um Teolin com ele, porque isso vai ajudar ele muito nesse resultado. Então, imagina junto com a Reducose, usando o Olha Teolin, isso. né? A gente consegue entregar Você bastante. vai, entendeu? De um lado você está mexendo com o gatilho da glicemia, do outro lado você está aumentando a TMB. Aí, naquele momento da ansiedade, a gente trabalha com nortrópicos. Isso. Viu que interessante? Todo mundo a gente consegue entregar alguma coisa. Nós temos suporte. Agora, isso, gente, depende de análise individual. Isso não dá para fazer você se automedicando. Você vai ter que ter um profissional que conheça todos esses recursos, que saiba avaliar a sua fisiologia e consiga juntar isso tudo com maestria. Aí sim a gente está falando de um excelente resultado, né? Então, de Sabe novo... uma droga também, que no caso, né, ela é da farmácia mesmo, e que muitas vezes ela acaba não sendo utilizada de uma forma errada, porque hoje
acham que diabetes só pode ser visto através da bendita da glicose de jejum, e isso é um erro, ok? É um erro. O diagnóstico, eu sei, né? Infelizmente, a gente precisa de estudos para comprovação de vários deles, mas a metformina hoje é uma droga que ela acaba sendo muito subutilizada, precisando de utilizar ela mais, vamos dizer assim, né? Principalmente naqueles pacientes, por exemplo, que não estão em uso de caneta. Pacientes com resistência à insulina, que a gente consegue comprovar isso de forma laboratorial e até mesmo física, de acordo com o jeitinho do corpo daquele paciente, entregar uma metformina associada a magnésio, a gente trabalha uma reducose, o Belberon, que eu gosto bastante dele também, com teolin. Então, a gente consegue entregar para ele uma disponibilidade de substratos que dão muito resultado, mesmo sem uso de uma caneta emagrecedora. Exato. Eu acho a metformina uma droga fantástica, além de todos os benefícios dela também para a longevidade. Né? E ela para lipedema também é bacana. Maravilhosa. E eu falo com todo mundo. A gente tem metformina lá para manipular, mas eu falo, gente, não compensa. Porque na drogaria, você vai lá e você consegue comprar metformina, se for pura, entendeu? Você vai pagar muito menos. Marca, né? O glifage, que é o XR, porque ele tem um tempo de ação mais prolongado, ele é bem interessante, barato, acessível, né? Então, não compensa. Só compensa se manipular a metformina se você for compor, igual a Sara falou. Exato. E a composição faz todo sentido. Aí você faz algo elaborado de forma individual que muda todo o prognóstico, que é o pós. É uma droga muito boa, muito eficiente, entrega muito benefício, inclusive desinflamação, né? Por isso que você vê ela entrega longevidade, porque abaixa a hemoglobina glicada, diminui a glicação, diminui o estímulo de insulina. Então, você entrega longevidade através dela. Isso. Interessante, né? Exatamente, né? E só pra gente fechar aqui, eu quero comentar mais uma coisa, que é o Pepti Strong. Eu acho que a gente não pode esquecer, né? Assim, aí a gente pode puxar a sardinha para o ganho muscular. Exato. A gente pode entrar aqui agora numa cadeia que é muito bacana, o que é necessário em quem está usando canetas emagrecedoras para que não tenha perda de músculo. E existem substâncias hoje no mercado que são fundamentais, que a gente consegue dar acesso. Uma delas é o Pepti Strong, temos a creatina, outros aminoácidos, o whey protein. Uma carga está vindo proteica que faz uma mudança muito estratégica para que esse paciente não tenha excesso de flacidez e que não perca músculo durante o processo de emagrecimento com as canetas. Isso. E o que vai ser fundamental para ele evitar o reganho de peso quando ele quiser parar o processo. Isso é interessantíssimo. Porque os não pacientes tem como. Que ganham músculo tem é um órgão hormonal, que a gente conversou, que ele perde gordura na hora que a gente consegue fazer o estímulo dele. Quando você ganha mais músculo, o ritmo metabólico muda. A transformação da gordura fica com outra, ela fica menos inflamatória. Ela modifica de branca para marrom, ela fica menos inflamada. Aí o reganho fica muito menor. Exato. Por isso que as anfetaminas antigamente eram problemáticas, porque elas não entregavam anti-inflamação. E aí a gordura, mesmo que ela diminuía, talvez o que acontecia? Ela tinha uma hipertrofia, ela diminuía, mas ela estava lá, ela não fazia lise, não quebrava. Ela ficava lá, cheia ainda talvez de toxinas, porque ela não tinha quebra. E aí a pessoa reganhava porque ela só diminuiu o tamanhozinho dela, ela não chegou a fazer lise. Então as anfetaminas daquele momento não entregavam como as canetas de hoje. E quando o paciente começa a treinar e entregar para ele fatores que estimulam o processo de ganho de músculo, que façam lise dessas gorduras e o músculo começa a liberar a bendita da irisina durante o treino, cara, que sucesso! Ele tem um reganho muito pequeno ou zero de reganho, zero. O rebote fica praticamente anulado durante esse processo. É isso aí. Então, eu acho que preservar a massa magra ao máximo no processo de emagrecimento, que a gente sabe que é desafiador, né? Porque como o paciente não tem fome nenhuma, ele negligencia muito a quantidade de comida. E aí, o outro erro, né, que costuma acontecer, a pessoa negligencia a ingesta proteica. O que eu falo, via de regra, com todo mundo que vem me perguntar, né, sobre, eu vou usar deserpatida, o que você acha? Eu falo, vamos lá, primeira coisa, você está disposta a não negligenciar a ingestão proteica? Como assim? Eu falo, mesmo que você não tenha fome nenhuma, que você tome, assim, engoiando, sabe? Fazendo vômito, você vai bater um shake de proteína e vai tomar. É legal a gente falar agora dessas proteínas que a gente começou aqui no início, como o Pepti Strong. Isso, você tá Fala mais sobre ele, aqui, tá disposta? Porque senão
vai dar ruim. Então, assim, quando você estiver usando qualquer uma caneta, né, pensa nisso. Então, você tem que priorizar ao máximo a ingesta de proteína. Então, ou você come ou você suplementa. Isso é inegociável. Então, vamos pensar que vai suplementar, porque a pessoa não consegue comer. Você vai usar whey, você pode usar proteína vegana, você pode usar beef protein, você pode usar colágeno, você pode escolher uma fonte de proteína, aminoácidos isolados, a gente tem isso tudo, tá? O que o Pepti Strong faz de diferente, gente? O Pepti Strong, ele vai pegar esses peptídeos aí da proteína que você está ingerindo e ele vai, tipo que botar uma setinha nesse peptídeo para ele formar actina e miosina, que são as nossas proteínas musculares, tá? Porque normalmente, gente, o nosso corpo, ele vai dar prioridade para outras proteínas. Nós temos muitas enzimas, todas elas são proteínas. Então, se eu estiver precisando disso no meu corpo, não vai formar massa muscular. Porque sem massa muscular eu estou vivendo agora. Mas se eu não tiver enzima para fazer todo o meu metabolismo, se eu não tiver hemoglobina para carregar o oxigênio, né? Eu vou morrer, né? Eu vou morrer. Então, o meu corpo ele vai priorizando outras funções. Tá tudo certo, tá tudo no lugar, aí eu faço massa magra. Tem estímulo, a pessoa tá malhando, né? Uma série de fatores. Aí eu faço massa magra. Então, massa magra não é prioridade. O que acontece? Quando o Pepti Strong entra, ele muda o jogo, tá? Ele vai desviar em relação para o aumento de massa magra. E ele faz isso de forma muito eficiente. Eu falo para vocês que eu vejo pacientes sedentários, durante emagrecimento com canetas, ganhando massa magra, porque estão suplementando a proteína, batendo o shakezão lá, e usando o Pepti Strong 2,4 gramas dia, que é a dose que entrega esse resultado. Então, se a pessoa faz isso, ela consegue. E sabe o que é interessante? O Pepti Strong ele foi feito por inteligência artificial, junto com outro ativo que eu associo bastante, que é a creatina, que se chama Clonapure, que também foi feito pela mesma empresa, tá bem? Por inteligência artificial. No caso, a Clonapure, 1,8 gramas com Pepti Strong 2,4. É uma creatina fantástica, porque ela é mais absorvida, você com uma dose menor, você promove saturação, então você não precisa de 3 gramas, 4, 5, você faz com 1,8. E ela não precisa de tempo de saturação. Não. Porque muitas vezes, por exemplo, na creatina, você precisa de semanas usando. Ela não, ela entrega na hora essa saturação. Ela vai para dentro da célula mesmo. Então, assim, a gente tem hoje suplementos altamente tecnológicos. E eu acho que, já que você está investindo num tratamento com tirzepatida, né? Que não é uma droga barata. Já que você quer depois conseguir manter esse resultado, já que você gastou tudo isso aqui, esse empenho, não faz sentido você botar o João não suplemento? quer voltar a ganhar peso de novo. Não é isso. Pô, gente, se você tá nesse processo, então assim, vamos fazer o processo direitinho. Porque no final, o seu resultado vai ser muito melhor. E o principal de tudo, né? Saúde, gente. Porque a gente não tá buscando peso por questão estética. A gente está buscando ter saúde, qualidade de vida e viver mais. Que é longevidade. A partir do momento que você abaixa a glicose da sua célula, você abaixa a glicação, você tem longevidade, você vive mais. Porque fator causal de doença cardiovascular. Qual a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo? Então, doença cardiovascular. Qual o fator causal delas? Aumento de glicose. Isso. É resistência insulínica ali, ó. Batendo. Base do problema, resistência insulínica. Então a gente vai sempre bater nessa tecla. Isso. A gente roda e volta para cá. Roda e volta para a mesma. Existe um livro que é muito bacana, que é O Código da Obesidade. Não precisa ler ele, não. Sabe qual é o resumo dele? Deixe sua glicose baixa. Isso. Não eleve sua insulina. O código da obesidade é não aumentar a insulina. É isso. O início do livro até o final fala somente sobre insulina. Como abaixar pico de insulina, como não fazer pico de glicose. Então, o que gera longevidade, o código da obesidade é não entregar picos de insulina. É deixar o seu corpo sem glicar demais, sem carboidrato demais, sem comer demais, treinando mais. Então, ele entrega nesse livro inteiro, que vocês não precisam ler, tá vendo o resumo dele. Não aumente sua glicose e sua insulina. Eu já dei aqui a chave do sucesso. É um livro de umas 150 páginas, nem sei. É isso o tempo inteiro, do início ao fim. Do início ao fim. É isso aí. E se você entender isso, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai ter uma vida muito mais saudável e vai viver muito mais, tá? Porque é por isso que eu falei.
Por que eu entreguei o pote de glucose na mão do meu filho? Pois é, eu Porque achei isso agora incrível, ele não tá? está tendo controle sobre isso, ele não quer. Ah. Gente, sabe o que acontece? Quando você fala pra pessoa assim, não continua por aí não, que você vai ter diabetes. Você Ela vai ter não um entende, problema. tá? Sai por vai um dar ouvido, errado. entra pelo Ela não ouvido, tá sai pro sentindo outro. nada, Não. Sara. Ela não tem tem sintoma. alteração, ela não tem sintoma. Ela olha pra você e fala, né? Uhum. Paranoia. E sabe o que é interessante? Você chega de manhã, no café da manhã, a pessoa tá comendo, como você falou, aquele adolescente, pão e todinho. Isso. Aí a pessoa chega, você entrega pro seu filho uma cápsula de reducose, ele, nossa, você faz suplementação pro seu menino? E olha com uma cara feia, né? Com a cara Você feia. fala assim, filha, Aí você fala, dá mas todinho eu- pro seu filho. Mas eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o quanto que isso aqui pode fazer bem pra ele. Você quer o todinho reducose. No futuro, entendeu? Já que vai tomar o todinho, né? Pelo menos bloqueia toma um ali. pouco aqui do problema. Então, assim, esses raciocínios, essas coisas fáceis de fazer, elas viram o jogo, tá, gente? Elas viram o jogo. E quanto mais a gente entende isso, mais a gente tá no comando. Verdade. A gente não pode deixar a comida tá no comando, gente. Nossa, você falou algo fantástico Peraí. aqui pro cérebro da gente. Se você precisa dominar a sua vida. Isso. Se algo está dominando você, pare e pensa. Se é a comida que está te dominando, pare e pensa. É lógico. Se é um jogo que está te dominando, Isso. um vício, pare Pare e e pensa. Qualquer vício, seja em alimento, em comprar, em jogo, e Isso. que ele esteja dominando a sua vida, você tem que parar e pensar, porque aquilo pode Vai te cobrar um preço destruir. altíssimo. É Eu isso. até coloco, quer ver? Olha lá em cima, don't compete, dominate. Isso, Não não compita, domine. É para qualquer coisa. Não se compita com uma comida, é compita, tá? A palavra mesmo. Com alimento, domine. Nem com Álcool. jogo e nem com bebida. Nada, Domine sua vida. Se você não está dominando a sua vida, pare, peça ajuda, mude. É isso aí. Não dá pra se conformar com isso, não. Então, eu acho que esse é o todo, né? A gente fala, você fala bem assim, a pessoa chega e fala bem assim, eu quero ir lá porque eu quero tomar Monjaro. Você vai o aplicar clássico. pra mim? Pois Aí é. você fala, bom, Ok. Sabe que vamos muito lá, me né? perguntam, Ragnar, que é Vamos bem lá. interessante, aqui abrindo, né? As pessoas costumam entrar em contato com uma das secretárias, que a gente tem 3, 2 aqui em Vitória, uma na sede, que gerencia todas as entradas de fora. Foi importante isso, porque graças a Deus a gente estava com um nível muito alto de chegadas de pessoas novas, né? Então a gente teve que aumentar a equipe. E eles só perguntam se eu faço Monjaro. Aí eu tive que fazer, né, uma resposta para esses pacientes. Isso. Porque eles só queriam... não, mas eu quero só fazer um Monjaro. A gente dá uma respirada. Eu falei assim, não, já entreguei para a minha secretária que faça essas respostas para que ela respondesse da melhor forma, de uma forma leve também. Sim. Né, porque eu falo, não, ela não faz só isso. Né? Não fica bonito, fica deselegante. E muitas vezes a gente não sabe quem está do outro lado. Muitas vezes é uma pessoa obesa, que sempre tentou de tudo. Isso. E que ela está vendo aquilo ali como a última chance dela. Então, a gente costuma chamar ela para fazer uma consulta, para acolher. Tem que acolher. Assim, Joana, a gente faz um Monjaro, sim. No seu caso, seria muito importante você passar por consulta, porque muitas vezes, num primeiro momento, ele nem pode ser necessário, nem necessita. Isso. Existem outras atuações que a doutora Sara realiza que podem te entregar o que você precisa de uma forma muito diferenciada. Aí a pessoa fala, opa, que interessante. Então, eu não preciso, talvez, apenas disso. Talvez existam outras situações acontecendo, como distúrbios hormonais, metabólicos, psíquicos, de estilo de vida. Então, quando a gente entrega isso tudo para ela vai ver, nossa, ela me viu de uma forma diferente. Não é só o Monjaro, que muitas vezes eles costumam pedir só aquilo ali. Não, e aí eles chegam e falam bem assim, mas eu tô emagrecendo. Exato, Eu emagrece mesmo. comprei e eu tô emagrecendo. Eu Emagrece falo, mesmo. claro, você vai emagrecer mesmo. Existem até artistas, né, que acabaram ficando muito... E muitos deles até modificaram, porque logo no início emagreceram muito, ficaram com muita flacidez, acabaram virando tirinhas de muitos jornais, né? E depois eles modificaram, até os próprios médicos, que são médicos que eu conheço, inclusive, que tratam essas pessoas, eles
já viram que não estava muito legal, porque a perda muscular que eles tiveram não entregou longevidade, energia, não fica com uma face muito legal, aquele resultado não vai ser sustentado. É isso. Aí começaram a ganhar músculo. Então, o músculo realmente é uma chave de sucesso muito grande quando a gente fala de caneta emagrecedora, Ragnar. É. Mesmo quem não usa, né? Eu não uso, não tenho indicação, tá? Nunca precisei. Se eu precisasse, eu usaria. Minha mãe usa. Então, se alguém que você ama tanto usa, você pode prescrever para outras pessoas. Assim, não, minha mãe utiliza. Por quê? Ela com dieta, com exercício físico, ela está na menopausa, ela tem implante hormonal e mesmo assim, alguns marcadores inflamatórios dela não modificaram. E eu sei que a glicação, o aumento da glicose, a resistência à insulina é importante para a longevidade. E eu quis algo que gerenciasse também este processo de anti-inflamação para ela. Ela está numa microdose, que nós chamamos, porque ela não está obesa. Mas ela tem uma obesidade central. Olha que interessante. Isso aí, tá vendo? Então, isso para resistência à insulina não é legal, né? A gente entende que aumenta o risco cardiovascular. Entendendo isso, eu consegui gerenciar o tratamento dela. E se você vê minha mãe com mais de 60 anos, você não acredita. Você olha o quê? Ela, no meu casamento, hoje ela está mais jovem do que quando eu me casei. É isso. Mais jovem. Não, gente, eu também, eu tô 49, né? Eu faço 50 ano que vem. Eu tô muito mais jovem hoje do que aos 40. E eu te falei da última vez, lembra? Muito mais. Que você falou, é a reducose. A gente até falou da glicação da pele, por isso que eu não esqueci até em relação a isso. Falei, não, o que você fez na pele que tá diferente, sua pele está diferente da última vez que eu a vi. Eu não fiz, aliás, eu vou fazer, eu quero achar um tempo semana que vem para eu fazer uns procedimentozinhos, entendeu? Porque esse ano eu não fiz nada ainda. E a gente tem que fazer, tá, gente? Eu sou super a favor. Vamos fazer pra gente envelhecer bem. Mas, assim, eu tô falando de maneira geral mesmo. Não, a pele de Ragnar... eu tô... Hoje, se eu botar uma foto minha aqui, aos 35, 36... eu tenho logo depois que Thales nasceu... 10 anos. Pelo menos. Logo depois que Thales nasceu... tá melhor do que há 10 anos. Pra hoje, vocês vão falar assim, não, essa mulher fez plástica no rosto, fez lifting, fez, sei lá, não fiz, entendeu? Mas a gente comer melhor, entender esses mecanismos, usar os suplementos corretos, usar os hormônios. Ela está, sabe como? Sua dormir. Pele, ela está com viço, que a gente chama, que é mais liso. Mais liso, tá assim. Sabe? Com menos poro. Isso. É essa sensação que você vê. Mas eu não tenho dúvida que veio da redução da glicação. Entendeu? Porque eu não fiz nada no rosto, tá? Agora, eu queria que você comentasse, Sara, sobre um outro ponto, né? Nós vamos comentar sobre o lipedema, que eu acho que é importantíssimo legal falar a gente entregar do uso das canetas em pacientes com lipedema, porque realmente eu tenho visto resultados fantásticos. Doses pequenas, por exemplo, de tizepatida, né? E assim, as pacientes desinflamam muito. Quer que eu já entrego sobre isso? Pode que é interessante. Fala aí, vai. Sabe o que é legal? Fala aí. O que a caneta faz um paciente com lipedema? O que a tirzepatida faz? Dentro da célula, dentro daquela camada de células do lipedema, que tem gordura, tem inflamação, tem células imunes inflamatórias ali, e tem algo que acaba sendo esquecido, que na verdade não é mais, tem resistência à insulina nessa célula. Então, olha que interessante, ele diminui o processo inflamatório desta região, evitando esse hiperestímulo inflamatório, ele entrega a melhora da resistência à insulina celular daquela região, e ele trabalha modificando aquela celularidade da gordura, ficando uma célula mais marrom da gordura em detrimento da branca. Então, ela seca e diminui a inflamação, craquela-se menos. Associados a processos hormonais que podem estar inclusos, a tirzepatida, com o equilíbrio hormonal dessas pacientes, porque ela possui um desequilíbrio metabólico também do estrogênio, muda a conformidade daquela gordura com o tempo de tratamento e muitas vezes não precisamos de altas doses. Com baixas doses já entrega resultado. Isso, exato. Eu tenho ouvido até o pessoal falar assim de 1,5, sabe? Baixinho mesmo. A gente aqui na clínica faz 2,5, mas eu costumo prolongar se necessário. Eu prefiro colocar uma dose um pouquinho maior, porque quando a gente abaixa demais a dose, ela só dura 3 a 4 dias. Tá? Então, a gente consegue prolongar até por 10 dias. Ao invés de, por exemplo, fazer no 7º dia, pega e faz no 10º, 14º. Por aqui ser monitorado, semanalmente eu costumo
a avaliar como aquela célula daquela paciente ficou. E a gente tem ultrassom aqui, a gente tem um radiologista que a gente faz o diagnóstico também de lipedema ultrassonográfico. Sim. Então a gente consegue ter essa análise realmente tridimensional do problema. Laboratorial, vendo o corpinho dela, clínico e ultrassonográfico. Isso aí. Aí, gente, não tem como dar errado. É sucesso total o tratamento. Sucesso aí a gente total. fecha. Mas viu que interessante? Tem resistência à insulina, Ragnar, lá dentro. Toda vez. Por isso que o grifagem faz parte do tratamento junto com a caneta ou não. A gente consegue colocar tudo que tem anti-inflamação também de suplementação, tá? Resvitec. Resvitec, eu gosto. Eu já comentei com você. Curkfen, gosto. Sabe que eu tenho avaliado junto com o Dimples, que ficou bem interessante? Os pacientes notaram com lipedema que eles fizeram mais xixi. Aumentou a diurese. Sim. Porque ele diminui o processo inflamatório daquele edema clássico que tem do lipedema e vai para algum lugar, né? Vai ser excretado. Foi pro rim e foi embora. Tem que sair. Não, eu falo que o Curkfen é ótimo. A Calebina, fantástico. Sim. O Resvitec realmente é bem superior ao resveratrol. Então, você coloca isso por via oral, né? O paciente faz aqui o tratamento, o acompanhamento. Você vai vendo essa mudança do perfil da gordura localizada dela. Né? Óbvio, a paciente tem que colaborar com a dieta o menos inflamatória possível. Todo aquele padrãozinho. Né? Com estilo de vida, com uma atividade física, né? Uma drenagem adequada para quem tem lipedema, porque é diferente. A drenagem do lipedema não é aquela que amassa igual bolo. Isso, é diferente. É a linfática, que é aquela que faz microliberações do sistema linfático, é isso aí, tá? É isso aí. Então, assim, gente, fez isso, a paciente fica em remissão, o sintoma dela vai embora. Ela fala, nossa, agora eu resolvi, acabou a minha dor, acabou esse inchaço, acabou essa celulite horrorosa que não saía de mim, né? Ela vai viver uma vida completamente diferente da que ela vinha vivendo. E a tisepatida foi a cerejinha do bolo. Foi a cerejinha do bolo. Ela fez muita Eu tenho diferença. lipedema, eu não imaginei que eu tivesse, por eu ser uma pessoa magra, porque eu tenho sarcopenia, que é um déficit muscular. Eu sou uma pessoa ectomorfa e que eu não ganho músculo fácil se eu não trabalhar arduamente, tá? E nos últimas 3 semanas, eu vou considerar até no último mês, foi bem estressante, porque além de trabalhar viajando nas 2 clínicas, eu estou num processo de mudança de casa. E aí, mesmo treinando, suplementando, fazendo tudo, o que aconteceu com o meu lipedema? Piorou. Piorou. Claro. Sabem por quê? Cortisol, Ragnar. Então, olha que interessante, o cortisol, ele glica de novo aquela bendita daquela célula. Ele transforma a glicose de estoque em glicose novamente, que se chama gliconeogênese. Eu fiquei pé da vida com isso, mas eu sabia, né, que tinha um porquê, tá? Então, ele cria glicose de novo para suprir a sua necessidade de estresse, porque eu joguei cortisol na minha via mais do que deveria. Então, você é mulher estressada, a gente brinca, né, que mulher não pode se estressar, tá, homens? Porque você vai embarangar ela. Não embarangue a sua esposa. Eu quero saber. Dê flores, chocolates. Eu quero saber onde é que estão essas mulheres não estressadas, gente. Eu não sei. E aí eu piorei bastante. Eu notei muito o craquelamento no meu joelho e na minha canela. Então tá horrorosa. Isso. Nossa Senhora. No final do dia, meu marido ele fica pé da vida porque eu quero botar as pernas para cima. Então eu fico igual o sapo com as perninhas para cima. Por causa disso, que loucura. Foi mesmo. Não ganhei peso, não. Não, a diferença o peso é igual, não, mas só que ali para ver, né, ficou aí, poxa, deu uma sofrida durante esse processo. Então, o cortisol, por ele entregar a glicose de novo, olha como a glicose, de novo. Você vira. Parou aonde? Nela. De novo, glicose e resistência insulínica. O excesso dela, né? Então, desculpa, a gente vai ser repetitiva, mas é isso mesmo. É a carga. É isso mesmo. Mas eu queria comentar com você uma outra coisa, que é uma coisa que me preocupa, que eu fico pensando. E como a gente ainda não tem tanto tempo assim de uso clínico dessas drogas, eu não sei como é que a gente vai lidar com isso. Eu tenho visto várias pessoas, né, que ficaram muito bem com tisepatida, ou até mesmo com liraglutida e tal. Sim. Mas que elas não conseguem tirar. Elas tentam fazer o desmame. Na hora que elas vão pro desmame, elas têm muita fome. Aí elas voltam a comer. Elas ficam paranoicas, porque elas não querem engordar. Elas sabem que se elas comerem, elas vão engordar. Né? Então, aí elas voltam a tomar uma dose, às vezes uma dose mais baixa. Sim. Às vezes fazem a cada 10 dias, a cada 15 dias, em vez de fazer uma dose semanal. E ficam mantendo isso, tá? Eu tenho visto até mesmo alguns profissionais médicos, aí eu quero ouvir a sua opinião. Ok. Dizendo que
assim, obesidade é doença, realmente é. Doença precisa de medicamento, então essa pessoa vai continuar usando. Se ela achou esse medicamento que está funcionando para ela, ela vai continuar usando esse medicamento para o resto da vida para ter controle e remissão dos sintomas. Então, defendendo o uso mais prolongado, né? Vamos falar assim, o uso contínuo de drogas como liraglutida, tizerpatida. Ou semaglutida. O que acontece? A obesidade é uma doença crônica e que ela precisa de um tempo de tratamento estendido. Mas, aí vai ser a parte 2. Então, se nós temos um tempo estendido, chega um momento que ela já emagreceu a quantidade correta, só que metabolicamente o seu corpo entende que você perdeu, mas ele quer voltar ao basal. Ele sempre vai querer voltar ao basal. Isso. Se eu, ectomorfa magra, paro de treinar, paro de comer bem, eu fico emagrecida e sarcopênica. O obeso que emagreceu e chegou no ponto, se ele parar de fazer as atividades físicas, de comer bem, ele pode voltar. Agora, em relação ao uso, por exemplo, dos peptídeos, de uma forma crônica, o que a gente pode fazer que seria a fase 2 aqui no futuro, se ele entender, por exemplo, que ele não está tendo saciedade 100, como é o estilo de fome dele? É fome de volume, é fome por ansiedade, para a gente tentar classificar o estilo de fome que esse paciente tem, que se for, por exemplo, por ansiedade, talvez a gente fazer um uso de uma outra substância que trate o processo de ansiedade dele, avaliar como ele vai funcionar, trabalhar com volumes diferentes e com estilos de dietas que tragam para ele motivação também. Sim, aí de novo nós vamos voltar para a mudança de estilo de vida. De estilo de vida, né? mas... Se ele não fez durante o período de emagrecimento, ele agora chegou lá no fim, porque a gente fala bem assim, ó, se muda aqui, se você não mudar, você não vai conseguir manter o peso. Se você não mudar, você vai ter muita dificuldade para desmamar. A pessoa não acredita, ela está emagrecendo, ela está ótima, ela segue. Aí a gente chega nesses 2 pontos, na hora que ela está vivendo o problema, aí ela fala, realmente está acontecendo aquilo que eu fui alertado lá atrás. Agora eu preciso de uma outra alternativa. Mas o que eu queria levantar aqui com você é um outro ponto. Bom, os pacientes em uso desse tipo de droga, como é que fica a insulina deles? Fala pra mim. Ele fica estável. Insulina basal de quanto? De quanto? Ele tem que ficar... No monitoramento. No monitoramento. Ele tem que ficar abaixo de 10 e acima de 2,5. Ficar abaixo de 2,5 também pode trazer repercussões negativas para o ganho muscular. A insulina é um hormônio fundamental para o ganho muscular. Exato. Ela não pode estar zerada. Por isso que pacientes diabéticos tipo 1 que não produzem insulina têm déficit muscular. Então, existe um equilíbrio que a gente precisa desta resistência para poder ser encaixada. Sim. Tá? Mas você aqui encontra pacientes que quando começam a usar hepatite, por exemplo, a insulina está mais alta? Sim. Encontra. Então, e aí ela vem reduzindo um pouco durante o uso, né, da medicação. Às vezes cai, às vezes não cai tudo. É interessante também fazer, Raigna, muitas vezes o paciente ele tem resistência à insulina com exames normais, por exemplo, a insulina está abaixo de 10, porque não foi feita a insulina pós-prandial. Sim, foi feito só a insulina basal. Exatamente. Exato. Porque depois da alimentação ela vai subir mesmo. Tem que subir, porque ela tem que subir em resposta à glicose. Mas olha só, eu quero falar com você assim, ó, o paciente está usando desepatida, está usando sozinho, ou está usando com um profissional que não tem todo esse critério de acompanhamento, porque isso também, essa prática clínica aí, ela não é comum para todo mundo, tá bom? Eu comecei, normalmente eu tô com a insulina alta, porque é como eu cheguei, eu tenho resistência insulínica, eu tenho insulina alta, né? Se eu não faço essa mudança de estilo de vida, essa alimentação proteica e tal, essa insulina também não vai cair. Ela cai, mas ela cai mais lento ou ainda se mantém em resistência. Isso que é o interessante. E aí ele emagreceu, porque a droga tirou a fome dele. Perfeito. Mas o ambiente de resistência insulínica está mantido. Na hora que ele parar, ele continua dessa forma. Exato. Por isso que ele tem gatilho de muita fome. Então, esse é um problema que vai acontecer com você. Outra questão, gente. A gente falou lá no início, eu vou retomar aqui agora, que o melhor fator de longevidade é você ter uma insulina baixa.
Então, se você não corrige isso, e você tá, mas eu vou manter a desempatida, vou espaçar a dose, vou manter uma dose menor, eu vou manter, mas eu não corrigi o ambiente. Exato. Queridos, você está pagando o preço do envelhecimento. Você tá atalhando anos de vida. E tem algo ainda mais importante Você do que entendeu, isso. você entendeu o meu pensamento? Entendi. Sara, onde é que ele chega? Porque existe uma situação que acontece de uma forma que biológica, né? Que é o seguinte, existe um receptor que a insulina entra para tirar a glicose, se chama GLUT4. Esse receptor bendito, você pode nascer com ele com um polimorfismo, que é um erro, que é um problema. Que é aquele, até o paciente endomorfo é muito comum, que é aquela pessoa que ganha muito músculo e ganha muita gordura. Mas, mesmo que a pessoa não tenha essa alteração e ela tenha um estilo de vida ruim, você faz um hiperestímulo o tempo todo na sua vida de insulina, você vai criando como se fosse esse erro genético de uma forma muito parecida. Isso. Você vai matando esses receptores, que no caso, quando você nasce com eles alterados, ele existe, mas ele não funciona bem, mas no caso aqui de você fazer estímulo de insulina o tempo todo, você vai matando esses receptores, então tem menos receptores para tirar a glicose. Precisa-se de mais insulina para fazer o mesmo comando. Então, na hora que você come a mesma carga, que é um muito clássico, às vezes a pessoa fala assim, estou comendo igual e continuo engordando. Por quê? Porque ele ainda come talvez mal ou já matou esses receptores por este processo crônico que ele sofreu na vida inteira comendo mal. E faz um estímulo de insulina lá em cima, precisando fazer isso, para tirar a mesma carga de glicose. O que fazer nesse caso? Então, comer menos, treinar mais e suplementar de uma forma muito correta. E não é qualquer profissional que sabe fazer isso. Não. E aí eu tô lá tomando Mounjaro sozinho. Aí piora nesse paciente. Isso, eu comecei a... Isso que eu tô falando, é o que ele tem mais efeito colateral. Essa pessoa que as ficou pessoas não muito estão percebendo tempo... isso, porque elas não entendem. É. Entendeu? Aí o que eu faço? Eu aumento a dose. Porque eu tô tendo uma resposta baixa, né? Eu aumento a dose, porque eu quero ter uma resposta melhor. Exato. Eu tô piorando o problema, mais gente. ainda esse sistema. Essa conta vai chegar. Vai. E essa conta, ela é muito pior do que você voltar a ser gordinho. Essa conta pode te matar, meu amor. Essa conta, ela pode vir de um jeito que não tem como... Você não vai ter chance. A pessoa faz qualquer coisa, na verdade, para poder emagrecer. Você não vai ter chance. Eu vejo isso, eu fico pensando assim... Por que os profissionais de saúde não estão falando isso aos quatro ventos? É o seguinte... Porque é o seguinte, quem quer ouvir, ouve. Quem não quer ouvir, segue sua vida. Se você tá achando que tá bem... Eu estava falando com um sócio aqui da empresa... Não tem que ouvir. Eu sei que é uma coisa assim pesada de se falar, mas também a qualquer custo que o paciente venha, aquele que eu conversei, que liga pra gente e fala assim, eu quero Mounjaro. Muitas vezes ele liga pra outra pessoa e fala assim, eu tenho, vem fazer. Opa, isso. Tá sendo diferente. É só vem aqui, a dose custa quanto? Quanto e tal. Você toma, paga toda semana. Se tá acontecendo isso com vocês... gente, deixa eu falar. Sejam críticos, não vão. Eu que vou falar, porque pra Sara, ela é médica, vai ficar assim, eu vou falar. Eu tenho visto paciente que sai do consultório com dose de Mounjaro na seringa, tá? Então, olha só. Tirei, botei na seringa... Eu não tenho mais a estabilidade do frasco com sem passar em consulta, sem passar em nada. Eu não tenho a pessoa mais nunca viu aquele paciente. A seringa é um ambiente aberto. O frasco da ampola é âmbar para proteger da luz. A seringa é transparente. Não tem fotoproteção. De um dia para o outro tá ali. Né? Então, eu já não sei mais se as condições de estabilidade, segurança daquela droga já foram comprometidas. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Se o profissional que você escolheu para aplicar o seu Mounjaro te entregou uma dose na seringa, você levar para casa, botar na geladeira e você mesmo aplicar, pode parecer fácil, pode ser mais barato, mas eu tenho certeza, não é o mais seguro. E você pode ter uma complicação importante disso. Fique atento. Muitas vezes é aquela pessoa que só vai para fazer isso. Ela vai lá só para fazer o Mounjaro, ela não passou por consulta, ela não fez nada. E eu tô falando isso com vocês, porque assim como a gente está dizendo aqui de como a droga é boa, de como ela funciona, de uma condução perfeita, eficiente, como é que deve ser o acompanhamento de um paciente em emagrecimento com desempatida, eu acho que também faz parte aqui desse nosso canal ligar essa luz de alerta na cabeça de vocês, que muitas vezes vocês estão atrás de uma coisa muito fácil, eu não consigo no consultório toda semana somar isso, eu não tenho tempo, né? Eu vou fazer sozinho, eu já comprei. Vou abrir uma sardinha agora que vai ser interessante para a gente falar. Estamos tendo alguns coaches de treino
não sobre isso. Que isso, gente? Mas que estão usando retratutide. É. Eu quero saber da onde você conseguiu, porque está ainda em fase de testes e que somente a Lily que está reproduzindo essa droga com os pacientes que estão dentro do programa fazendo. Exato. Querido, e você está publicando fisiculturistas falando que estão tomando retratutide e que fizeram isso em pré-concept, ou seja, antes de entrar no palco. Antes, Você não tomou retratutide. Você está estimulando as pessoas a comprarem isso. Já chegou lá na clínica pessoas com retratutide na mão me perguntando. Eu falei, isso daqui é tudo menos isso, menos retratutide. Eles estão conseguindo comprar. Está o dobro da dose da tirzepatida. Então, alguém está ganhando dinheiro. O que tem ali dentro? Vai saber. Não comprem. Isso. Porque é, com certeza, tudo menos retratutide. Ele ainda não foi liberado, com certeza, gente, nem nos Estados Unidos, nem na galáxia, tá bem? Então, o que está tomando ali pode até fazer efeito para ele, mas para você pode ser um risco muito grande à sua saúde, porque você está conseguindo comprar no mercado negro e o risco realmente de hospitalização, de mortalidade, do que for, é altíssima, porque você não sabe o que tem ali dentro. Não comprem. Eu olho essas coisas e eu falo, gente, vocês... É porque eu entendo. Chegou paciente para mim para fazer. Ah, eu comprei. Tô falando, eu também já vi. Levou lá para mim a caneta, tá? Eu também igual já do vi. GH. Eu também já vi. Azulzinha, canetinha, bonitinha, escrito retratutide. Não tá sem vender lá nos Estados Unidos. Tá. Ah, trouxeram de lá. Tudo no mercado negro lá. Eu falei para vocês que agora que eu já ouvi isso dentro de consultório, tá, gente? Pessoal tomando mujaro no banheiro da academia, também, já vi. E já vi uma outra coisa também, tá? Já vi, vou falar aqui, ó, farmácia de manipulação, pra você não falar que eu tô jogando pedra nos outros, vou falar agora do meu telhado de vidro, né? Farmácia, gente, aqui no estado do Espírito Santo, nós não temos farmácias de manipulação habilitadas para fazer medicamentos estéreis. Injetáveis são medicamentos estéreis. Nós temos outras aí, Rio, São Paulo, Curitiba, outros estados. Outros estados. Aqui no Espírito Santo, atualmente, nós não temos. Então, a farmácia está comprando o produto de uma outra farmácia, trazendo para dentro da empresa e fazendo um fracionamento de dose, entregando para o cliente. Bom, esse fracionamento de dose, ele deveria ser feito em ambiente estéreo. Claro. Se eu não tenho esse ambiente, como é que eu estou fazendo? Tá? Aí as pessoas acham fácil, porque elas conseguiram ter acesso, porque você vai na drogaria, às vezes é uma fila para comprar, você não acha. Não está tendo, né? No mercado. Tem que trazer de fora. Aí ela não quer vir aqui no consultório da doutora Sara, porque aqui ela achou o acompanhamento muito caro, né? E lá ela acha que ela vai tomar... É metade do preço lá. Isso, ela vai só usar lá o mujaro e vai dar certo. E aí você está se expondo a todos estes riscos. Então... É o seguinte, você quer fazer, sua cabeça é teu guia. É fato. Eu não sou palmatória do mundo. Mas uma coisa também que é complicada é que muitas vezes a pessoa não sabe. Por exemplo, esse paciente que levou para mim a retratutide lá na clínica para eu fazer, né? Ele não sabia nem que era. Olha, que eu consegui. Ele achou... É por isso que eu quis trazer isso aqui para a mesa de discussão. Porque se você que está nos ouvindo, você é uma pessoa que tem um mínimo de consciência, você vai entender agora o porquê que você não deve fazer. Entendeu? E aí você pega, faz sentido para você, você pegou, agora você teve a informação de segurança. Agora, se você quer também continuar... Tem tanta coisa você continua para podermos fazer, fato. Agora, se tem a informação, igual Jesus fala, né? A pessoa não sabe o que fala, ela não sabe o que é. Agora, a partir do momento que ela sabe, retratutide, então, não está à venda. Não. Ela está em fase final, inclusive, que é muito bom, né? Na última fase de estudo, que é estudo com humanos, vendo realmente todas as deliberações, de complicações, resultados para poder publicar. Têm sido promissores. Creio que no próximo ano isso já seja entregue através de estudos e depois já começam a produção, talvez em meados de 2026 para o meio para frente, talvez a gente já tenha. Acredito que Podem sim. ter certeza, você é uma das primeiras a terem, porque a gente... Somos aí no mercado bem acima da galera e atualizado, né? Temos drogas novas, vou poder até falar, saiu há pouco tempo. Aqui, você sabe como é que estão chamando? E sabe como é que eles estão chamando essa droga, gente? Você sabe? Fala aí, Sara, pra eles como é que é o nome, como é que é o nomezinho. Da Godzilla? Godzilla. Tava até esquecendo, quase. Nossa, veio assim, aqui, ó, que eu tava esquecendo. Retratutide, né, gente? É difícil, as pessoas não falam. É um negócio que tropeça na língua.
Mas esse é o famoso Godzilla, acredito que você já ouviu falar. Ele é um análogo triplo, que é da GIP, GLP-1 e glucagon. Bem interessante. A gente vai conseguir avaliar como ele vai ser em relação à TIRS. Eu creio que na segunda fase de estudo, eles já vão conseguir fazer o comparativo das duas, também porque acho. A gente tem uma entrega muito boa com a tirzepatida em relação aos efeitos colaterais. A gente ainda não sabe se também é da mesma forma. Talvez tenha mais efeitos colaterais, talvez não. Então, nessa fase final de estudo, é isso que eles vão conseguir entregar para a gente, né? Até essas comparações e para quem a gente vai conseguir deliberar, né? Entregar para indicar de uma forma muito correta. Isso. E tem droga nova chegando no mercado, hein? Você vai contar dessa daí? Vamos. Essa que você me contou quando eu cheguei? Porque essa mas é diferente. Essa nem eu ouvi falar, foi a primeira vez aqui agora. Na verdade, ela é um peptídeo oral, ela ainda está em fase 2 de estudo, que é um peptídeo oral. Você toma de forma oral, tá bem? Que vou ver aqui, foi em junho de 2025, saiu pela revista Diabetes, tá bem? Vou pegar aqui direitinho, porque ele é um análogo quádruplo. Então, ele é um peptídeo oral e que ele consegue ter 4 vias de disposição para poder realizar emagrecimento, tá? Que é o NA931. É uma nova promessa por ele ser oral, tá bem? Então, ele é um agonista do GLP-1, GIP, glucagon, como o da retratutide, mais um. Adivinha qual que é? CCK? Do IGF-1. IGF-1. Nossa, que é GH-símile, que na verdade é um hormônio insulino-símile, que é do tipo 1, que é o que a gente faz como GH. Quando a gente faz a aplicação subcutânea do GH, é o GLP-1, tá? Então, além de emagrecer, nós vamos ganhar massa magra. Ainda ganha. Na verdade, ele tem um efeito anticatabólico, viu? Ele não chega a ganhar, ele tem um efeito anabólico muito pequeno. É como o GIP, né? Como o GIP. Ele tem um efeito anabólico pequeno. Ele entrega pouco ganho muscular, pelo menos no GH, que a gente usa ele, apenas ele. Mas ele de forma subcutânea. Vamos ver o que esperar dessa droga, porque teoricamente nessas fases de estudo, ele pode entregar até 14,8% de perda em 13 semanas, sem perda de massa muscular, provavelmente por causa do IGF-1, IGF-1, que é o GH-símile, tá bem? Então, insulino, é um hormônio insulino sim. Assim, gente, a gente tem a semaglutida, né? Ela tem uma versão para uso oral, tá? Mas, via de regra, a gente não observa resultado muito bom, não. Vamos ver como vai ser esse, porque... não entrega, não. Eu fiquei em dúvida. Porque o que acontece? Os peptídeos, eles normalmente são degradados pelo ácido estomacal. Perfeito. Todos eles. Então, que estabilidade é essa, senhora? Por que não tem liraglutida oral? Por causa disso. Por que não tem tirzepatida oral? Por causa disso, tá? Por causa disso. Tem outra, uma representante veio semana passada lá na clínica. Tirzepatida sublingual. Que a semaglutida vai ter pela Eurofarma também, pela Lilly. Eles vão começar a fazer aqui. Parece que nessa semana que vai entrar agora, já vão iniciar, mas não tem nada certo. Eu creio que vai entrar agora em novembro, que vai vir aí, então, é a mesma, com um novo nome, que a Eurofarma vai colocar, mas é a da Lilly, é a do mesmo. E, gente, isso é ótimo, porque quanto mais medicamentos, quanto mais canetinhas a gente estiver disputando no mercado... O preço vai disputando. Exatamente. No início, a tirzepatida, nossa... Só ajuda a gente. Era um preço que a gente aqui ficava com coração partido, porque a gente não conseguia entregar, né? Isso. Porque não porque já que é uma droga... Aí foi abaixando o preço. Já que é tão boa, quanto mais a gente puder usar, né? Quanto mais você puder, quanto mais o público tiver acesso... Nossa, hoje o preço está muito melhor, Raíssa. Não é? Metade do valor. Isso. A gente consegue colocar. Mas assim, eu não sei, eu vou até começar a acompanhar aí o andamento das pesquisas desse peptídeo que você me apresentou hoje. Que você me apresentou hoje. Então eu quero entender o que eles estão fazendo para estabilizar isso por via oral. Porque o GH, pelo menos, nunca tinha visto o IGF-1 oral. Não. Ele degrada rapidamente pelo ácido gástrico. A gente tinha no mercado no passado, você vai lembrar, a gente tinha um extrato do veludo do chifre do veado. Nossa, nem Que lembro. era fonte de IGF-1, que eram umas gotinhas sublinguais. Mas o efeito dele era muito leve. Ele é oral, então não é sublingual aqui. Por que é muito leve, Sara? Porque você sabe, olha só... Normalmente a pessoa faz o uso sublingual, mas ela engole uma parte. Ela engole, 30%. Vai para via oral, né? Então, assim, se a gente conseguisse fazer uma absorção sublingual limpa, eu até acho que ele podia funcionar. Vamos dizer que seja o dobro da dose para poder entregar. Beleza, ok, mas... Acaba não ficando tão barato. Que estabilidade é essa? Pois é. E não dando... É aquilo que eu falo, que não é vale quanto pesa. Quanto será que vai ficar, né? Vamos pensar aqui do que era o Ribelsus. Imagina, vamos comparar. E qual que você é caro, falou? o mesmo preço do subcutâneo, da injeção. Então, quando veio essa proposta da semaglutida oral, todo mundo quis testar.
Claro. Todo mundo quis testar. Uma facilidade, né? Ao invés de ficar Quem não tomando quer? umas agulhadinhas, Isso. vou tomar de forma oral, E uma assim, via diferente. Eu te falo que lá na farmácia, né, eu falei que eu não ia manipular, porque essa questão toda da Da instabilidade. estabilidade. Uhum. Mas um médico, um profissional aqui, nosso colega de mercado, pediu, falou que ele gostaria de avaliar. E eu botei a droga para ele avaliar. Gente, resposta super baixa. Sabe por quê? O Ribelsus, ele foi feito dentro de um estudo de farmacocinética muito específico. O que é isso? Ó? Que hora que você toma, quanto de água que você tomou, qual é a velocidade do movimento peristáltico, que é o movimento do nosso trato gastrointestinal, quanto de ácido você produz no seu estômago, né? Ele foi feito assim, ele foi parametrizado numa condição muito específica para ele ter aquele resultado do estudo. Quando eu trago isso para o ambiente biológico, eu não tenho esse controle. Cada pessoa é uma. Você comeu, não comeu, que hora você comeu, quanto de água você tomou, qual é a velocidade do seu movimento intestinal. Aí você perde, já Aí acabou perdeu, a não vale a ação, pena, entendeu? não vale a pena. Aí você acaba pagando um investimento custo alto por um retorno baixo. Então, os profissionais começaram a usar, começaram a esbarrar nessa barreira, e você vê que hoje a gente tem uma prescrição muito recuada dessa droga. Não vale a pena, né? Porque... Tomara que essa nova Então, vou até olhar se tem alguma coisa a mais tenha no uma estudo, quer ver? solução diferente, gente, que é tudo que a gente quer. Tá na fase 2, né? É tudo que a gente quer. Você não queria ter uma insulina de uso oral? Você Mas acha é fantástico. Não é isso? Mas a gente não tem. Por que a gente não tem? Porque quando a hora que ela chega no estômago, ela é degradada. Sim, e não é sublingual, não, oral mesmo. Porque Oral. muitas vezes, né, pode ser sublingual. Olhei aqui de novo o estudo na fase 1 aqui. Então, Naquele abstract, né? Entendi. Ele, oral. Oral. Então, o que tem ali, né? Pra A poder gente- passar, será que passa até o intestino, o gastro resistente? Mas Como não é que assim, fez? né? É, mesmo Como que assim, entra né? ali? Então. Tem que ser, ao invés de ser um comprimido, tem que ser uma cápsula gastro-resistente. Mas Mas assim mesmo também assim, não o que vai tem ali funcionar. dentro não vai, porque ele vai abrir de vez. não sei. Então, assim, a Então, gente... vamos esperar, Ó, cenas dos próximos capítulos Nós estamos ali. dividindo aqui com vocês, que eu acho que, né, As quem tá aqui é para estar atualizado, né? Aham. Gente, assim, tá vindo uma coisa, a gente olha com o conhecimento que a gente tem, não conseguiu fechar, não faz muito sentido, mas não quer dizer que seja ruim. A gente vai Exato. continuar atenta, vai continuar acompanhando. Que é isso que a gente tem que fazer. Tudo que a gente não conhece, que a gente não tem certeza, a gente não tem que marretar uma opinião, tá, gente? A gente tem que estudar Senso crítico, estudar. para poder sei falar, aqui tudo, nossa. Não, né? antes fosse, muito Não é pelo isso? contrário. Não vou Dá. ser a primeira a prescrever. Dá. Se for para falar, a gente tem que falar daquilo que a gente tem certeza. Mas a gente que é profissional da área da saúde. Você que é leigo, você até pode ter suas ideias aí. A gente não. E quando a gente pega os estudos, tá? A gente precisa ter uma análise crítica também, até da parte médica, que é o seguinte: os estudos, eles são feitos pelas próprias empresas que estão desenvolvendo aquela droga. Então, ela vai tentar fazer um ambiente mais favorável Isso. para aquela resposta, né? Quanto mais favorável aquela resposta para eles, para entregar o estudo melhor. Então, ele tem um nível que a gente precisa ficar bem ligadinho, porque ele vai sempre tentar se favorecer. Não estou falando contra os estudos, é porque a gente trabalha em relação a eles. Claro, E a pautado gente neles. consegue, e eles colocam métodos que tentam entregar ali o mínimo de erro possível. E isso, inclusive, por entregar o mínimo de erro possível, nós erramos. Então, como está sendo sua dieta, seu estilo de vida e tudo mais. Ali eles vão entregar o máximo que seja mais favorável para que eles tenham uma resposta Exato. melhor, até no nível de obesidade e de emagrecimento que ele vai ter. A gente tem que sempre ler com senso crítico Com aguçado. senso crítico, porque ele vai tentar puxar o máximo da sardinha para ter mais resposta, que talvez nem seja tanto assim, vai saber. Isso. Né? Então, ver o finalzinho do estudo, os erros dele, não é para qualquer um. Eu mesmo não sou uma expert nisso, em relação à leitura de estudo para os possíveis erros que possam existir. Então, a gente precisa ler. Eu venho junto com meu marido, que é médico também, ele tem um senso muito melhor desse entendimento, então isso é importante. O que pode estar errado e pode estar puxando a sardinha para um lado ou para o outro, né? Exato. Para a gente conseguir entregar o melhor. É isso mesmo, é ler, discutir, né? E chegar num consenso. E também considerar muito aquele indivíduo que está na sua frente. Perfeito. Porque a gente parte de evidência científica, mas o que vale mesmo
é você proporcionar saúde para o seu paciente. Então, se você proporcionou saúde, você atingiu o seu objetivo. Perfeito. Então, ciência de um lado e prática clínica do outro, né? Não dá para um não é melhor que o outro, né? Eles têm que caminhar juntos. É uma prioridade. É isso. Eu acho que, não sei, acho que a gente discutiu os principais aspectos aqui relacionados às canetas, ao emagrecimento, esse momento. Eu não sei, nas suas perguntas lá, teve alguma outra coisa relacionada ao processo? Eu fiz um pedido de perguntas para vocês e teve uma bem interessante. Peraí, que foi muita coisa. Foram várias, mas tem uma que eu gostei bastante. Quer ver? Esta daqui. Doutora Sara, estou com a pele inflamada, inchada, muita celulite e gordura principalmente nas pernas. O que pode ser? Então, tem um cheirinho de lipedema, tem não tem? Tem um cheirinho de lipedema, porque pensa, pele inflamada, inchaço, muita celulite. Será que essa celulite é aquela gordura craquelada, inflamada que a gente conversou? Se uma pele está inflamada, a gente pensa que é uma pele que está seca, com bolinhas vermelhas, talvez, reativa, hiperreativo, o processo imunológico aqui hiperativo e inchaço. É um clássico de resistência à insulina, um possível lipedema, uma instabilidade de eixo do estrogênio, da metabolômica deste hormônio, associada a um hiperestímulo inflamatório. Então, o que a gente tem que pesquisar? Hormônios, metabolismo, resistência à insulina e um possível lipedema aqui. Isso. Tem solução? Tem. Tem. Mas depois de toda essa análise muito bem feita. Essa triagem tem que ser muito bem feita. Isso aqui fez, né? Pra gente fechar com chave de ouro, que as pessoas precisam saber sobre isso. Precisam, também concordo. Precisam, né? Um outro ponto que eu lembrei aqui agora, sabe o que é? Reações de urticária no local da aplicação das canetas. Se for do Monjaro, em si é muito raro, porque eles fazem com uma base que praticamente isso não existe, tá? A que eu faço aqui, inclusive, eu importo a base de colocação, que é um álcool especial, que ele é bacteriostático, ele é super diferenciado, para justamente termos menos reação imunológica, porque esse paciente ele está inflamado de uma forma muito ampla. Então, aquela região, ele pode gerar também um estímulo inflamatório em qualquer situação, tá? Sim. Pode ser pelo Monjaro, se fosse GH, se fosse outro peptídeo. Qualquer coisa. Ele pode entregar. Então, a base que está dentro do medicamento, ele pode ser um fator causal. E pode ser um processo alérgico dessa base. Raramente vai ser ao peptídeo, ok? Raramente. A base, que é o que compõe ele, é o mais comum de acontecer. Sim, é o veículo, a gente fala. O meio que ele está, perfeito. Né? É porque, assim, eu tenho recebido muita pergunta sobre isso. Às vezes acontece já na primeira aplicação, às vezes acontece com as aplicações subsequentes, né? Mas é uma reação alérgica calombo mesmo, fica alto, coça. Né? E aí, quanto mais a pessoa coça, mais vontade de coçar. E eu sempre falo isso, olha, é uma resposta imunogênica. E foi com ele, o pó eufilizado que a gente eufilizou, foi ele pronto? Eu já tive relatos de várias marcas, várias origens, né? Que pode ser o veículo. Isso, mas o que eu falo é sempre isso, falo, ó, isso é do veículo e muito mais, isso é você. Porque se você tivesse com um ambiente menos imunogênico, né, o seu sistema imunológico estivesse mais controladinho, você não teria essa reação. Porque é uma raridade, não é uma reação que deveria acontecer. Por que não aconteceu no momento A e aconteceu no momento B? Justamente, você está diferente, é o que você falou. Por exemplo, você agora, essas suas 3 semanas de vida, seu cortisol não alterou? Você não mudou? Então, você vai falar assim, nossa, mas eu sou a mesma, eu estou usando os mesmos suplementos. Igual, mudou nada. Sabe o que acontece nada. comigo cada vez mais agora, Sara? As pessoas estão tomando uma fórmula, tá? Aí, de repente, elas começam a sentir um efeito que não é legal, né? Gástrico, dor de cabeça, enfim, o intestino muda, coisas assim. A pessoa vira e fala, essa fórmula não tá boa, igual as outras. Pode ser a fase de adaptação Por tóxica. Quê? Entendeu? Aquele flu-like que eu falei. Porque eu não estava sentindo isso, agora eu estou sentindo isso. Imagina, mudando a microbiota, fazendo liberação de toxina daquele paciente, normalizando a glicose, colocando tudo para fora, ela pode sentir várias reações. E é difícil pra gente também, como médico, às vezes, colocar todas essas reações possíveis. E identificar qual é a causa, né? É difícil pra gente lá na farmácia explicar isso pro paciente, porque ele fica assim, você tá falando que o problema sou eu. O problema sou eu. Monitorar o número de cápsulas, foram 5, vamos tomar de
uma em uma, para monitorar como Né? você vai se sentir. Ah, melhorei. Então vamos ficar com uma dose, uma subdose. Eles, via de regra, eles pensam assim, eles pensam assim, você tem um erro na fórmula, você não quer admitir o erro da fórmula, e você tá me falando que o problema sou eu, entendeu? Não é. Não é, gente, não é. Você aqui, Acontece com a muito sua aqui com os sala meus de pacientes. injetáveis aqui. Não pode acontecer do paciente Pode. tomar num dia um produto e ficar bem, e no outro ele ter uma reação? Pode. O que acontece? Quais são as mais comuns aqui, né? No local, porque na própria entrada da agulha pode pegar um vasinho. E se isso acontecer, faz por dentro, como se fosse um hematoma, aquele hematoma pode durar 90 dias. Então, uma coisa chata que pode acontecer são reações, não são colaterais, tá? Mas são reações pela própria aplicação. isso. Reação da base alérgica, já tive com vitamina D, a base dela é oleosa, Aí. então ela faz como se fosse do pertuito. Isso. Se ela tiver alergia, o local fica com alergia, mas o corpo inteiro pode acontecer, então a gente entende que ela não pode tomar mais aquilo. Isso. São situações que a gente precisa sempre monitorar, não tem jeito. Agora, das cápsulas, eu creio que seja até diferente, seja muito com essa ligação que eu falei da adaptação metabólica Sim. dela. Porque assim, ó, olha só, vamos lá. Eu tava muito bem com o suplemento, tá bom? Aí, eu me alimentei de forma diferente naquele final de semana. Minha flora bacteriana, minha flora normal mudou, né? Entendeu? Isso aqui mudou. Eu entrei com o mesmo suplemento, ele teve uma reação diferente. Perfeito. Entendeu? Aí a pessoa fala bem assim, essa fórmula agora tá me fazendo passar mal. Então, essas coisas, gente, elas acontecem. Elas não significam que tem alteração de produto, qualidade ruim. Não. Elas não significam que o profissional teve uma técnica inadequada. Não, Talvez não. ela está passando também por um período, porque muitas vezes a hidratação faz um sentido muito grande. Eu vejo muito Sim. isso. A pessoa toma as cápsulas sem estar hidratada, e ela abre toda de vez no estômago, fica rotando até o gosto Isso. delas. Já, se for Tipo um perceptível refluxo. isso, tipo um refluxo, né? Reflui porque o estômago está todo desidratado, a biose alterada. Então, se Isso. hidrata primeiro, passa uma horinha depois da sua hidratação, toma devagar depois meia hora outro, depois de meia hora outro, e vai sempre se tornando a hidratação como parte da sua história, que muda legal. E eu falo assim, não é o nosso objetivo enganar as pessoas, inventar uma explicação falsa. Óbvio que não, gente, né? A gente, às vezes, também não tem a resposta, né, Sara? Não. A gente vai ter que fazer testes. Testes para poder ela se sentir melhor. Agora, se for alergia, pode acontecer, aí a gente para. O que é alergia? Da urticária, Isso. olho inchado, boca incha, né, gente? Né? Aí, olho fica vermelho. É uma alergia. Qual substrato? Não dá pra gente perceber. Suspende tudo, trata e depois a gente vai tenta reintroduzindo aos poucos, cada um. E aí, tá bom, não é a resposta que você gostaria, você não queria ouvir isso, né? Mas é a resposta certa que a gente tem naquele momento. Perfeito. Eu tenho passado bastante por essas situações, sabe? E a gente faz de tudo, pelo menos lá na Alquimia, eu tento muito assim, não deixar meu paciente. Se você comprou uma fórmula, você quer um benefício, você quer o resultado. Se você não está conseguindo fazer o tratamento, nós falhamos, nosso ecossistema falhou. A gente precisa, não posso virar para o paciente e falar assim, olha, é isso mesmo, a fórmula está certa, agora você vê aí o que você vai resolver. Gente, não faz sentido, né? Não é a cultura da empresa que é ficar com ele depois, nossa, que bom, ele fez, agora toma que o filho é teu. Eu quero que você consiga concluir seu tratamento e principalmente que você atinja o resultado que você espera. Perfeito, o objetivo. Então, eu vou tentar contribuir com esse processo até o final. Só que eu também preciso que vocês, pelo menos, estejam abertos a ouvir as explicações. Porque não é o objetivo da gente enganar ninguém. E não é isso. Na verdade, é porque nós estamos... existe uma possibilidade disso acontecer. Né? Real. De forma adaptativa. E fisiologia, por isso gente. que monitorar o paciente é tão importante. Exato. Tem que ter o profissional que saiba entender, pensar que tudo isso pode acontecer. Entendeu? Porque se você não pensa... Liga, eu falo, vem pra que faz isso. A gente já não é verdade? A queixa de um é a queixa de um monte. Então, a gente já até sabe que aquilo vai acontecer, sabe? Isso, você já vai entendendo quais são os sintomas mais comuns, as alterações. Exatamente. E como quando é manejar. Isso, faça isso. Quando é isso, faz aquilo. Como manejar. Isso é a experiência que vai trazendo, é a vivência que vai trazendo. Perfeito. É esse ouvir atento, né? Eu acho que essa coisa de... A medicina integrativa, o profissional que escolhe trabalhar nessa área, conduzir os seus pacientes dessa maneira, ele está sempre muito disposto a ouvir e conciliar.
Ele está sempre muito disposto a trilhar esse caminho junto verdade, com o seu cliente. A gente entrega Não é isso tudo porque ele não recebia isso em outro lugar. Isso. E tratar o fator causal, a gente colocar ele realmente de uma forma humana aqui, como família. Falo que os pacientes se sentem em casa, é muito engraçado. Eles vêm aqui, tomam café, fica batendo papo. É, eu falo, isso mesmo. Gente, não é nem só consulta e você tá aqui, né? É uma sensação muito boa. Tá passeando na clínica. Tá passeando, aí eu vejo lá embaixo, que eu não vou falar o nome que a gente encontrou, eu digo, e aí, como é que tá? Claro. Trato a família inteira dele, eu tenho uma foto da família inteira. Eu trato a irmã dele que mora em Dubai. A primeira paciente, que foi a irmã dele, não essa, foi uma outra, veio. Então, assim, é muito legal que eu trato... Eu acho que se juntar todos eles, deve ter uns 50 quilos perdidos. Um pouquinho menos, mas tem muito quilo perdido ali. Né? Nossa, é incrível. É muito gratificante. Bom, então acho que a gente pode encerrar? Com certeza. Falamos bastante hoje. Nossa, vocês a gente ouviram fala muita muito. história? E hoje a gente entregou coisas incríveis. Não podem perder nenhum minuto. Isso, olha, a gente vai tentar editar rapidinho esse episódio, subir no YouTube completo, né, não, Sara? Com certeza. Porque eu acho que nesse momento que a nossa sociedade vive, você vai ter aqui nesse conteúdo tudo o que você precisa saber se você está usando, se você quer usar alguma caneta para emagrecer, né? Então, porque assim, gente, conhecimento é libertador. É libertador, faz a diferença na vida das pessoas. O que a gente falou aqui hoje sobre resistência insulínica, se você é uma pessoa que está ouvindo a gente, você não tem condições de se tratar com uma caneta, porque você não tem hoje um poder aquisitivo para isso. Se você aplicar na sua vida, e isso que a gente te ensinou aqui sobre controle da insulina, fazer menos pico glicêmico, viver num ambiente com uma insulina basal mais baixa, se você conseguir aplicar isso na sua vida, eu tenho certeza que você vai melhorar muito a qualidade de vida sua e da sua família. É ou não é? Com certeza. E muitas vezes você não consegue fazer isso sozinho. Então, busque ajuda também. Se você consegue fazer sozinho, está ótimo. Excelente. Mas muitas vezes você não consegue. Não se sinta culpado por não conseguir. Busque ajuda. É isso mesmo. Porque senão, às vezes a pessoa admite o fracasso, né? Eu não consigo, eu não dou conta. Isso afunda ela no poço. Muitas vezes entra em outras medicações que não são necessárias. Exatamente. Antidepressivos, por exemplo. Tá? Então, gente, olha, esse foi mais um episódio aqui dos Hormônios e Histórias. Doutora Sara Furieri, muito obrigada. O nosso bate-papo é sempre uma delícia. A hora vai passando, a gente nem vê, tá? Pode esperar que vai ter o próximo. E vocês podem ir mandando aí o que vocês gostariam que a gente conversasse. Vamos fazer um tema natalino. Vamos. Na próxima, que tal? Vamos. Entre o Natal, final de ano novo. É legal a gente fechar esse ano, porque o ano tá acabando, né? Já. A gente fazer algo em dezembro. A decoração de Natal já tá montada, gente. Tá, vocês estão vendo, mas tá com tudo aqui. Dá um desespero. Luzes e temas, meus bichos, mas que eu adoro. É isso, Combinado. chegou o Natal. Nós vamos pensar, então, nesse tema de final de ano. A gente podia fazer alguma coisa falando para as pessoas como é que elas podem. Se você não fez esse ano de 2025, o que você pode fazer para 2026? Vamos pensar nisso? Fantástico. De forma prática? Vamos criar várias ideias. Isso, vamos pensar nisso, tá bom? Combinado. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Uma delícia mais uma vez. Com Raigna Vasconcelos e doutora Sara Furieri. Hormônios e Histórias. Ai, eu adoro. Beijos.